Uma boa noite, agora 20 horas e 1 minuto. No ar o Concentração Bandeirantes, Copa do Brasil. Macaquinha de novo, hein? Na Copa do Brasil pela 21ª vez, já foram 20 edições. Foram 89 jogos. Hoje, a partida de número 90. Em 89 foram 38 vitórias, 24 empates, 27 derrotas. A Ponte marcou 140 gols e sofreu 90. Um saldo de 50. Mas que coisa, hein? Quem diria? Porque você se lembra, evidentemente, de 2001, melhor Copa do Brasil da Ponte, chegou na semifinal com o Corinthians, né? Mas a Ponte disputou aí 99 a primeira Copa do Brasil e teve um ano que a Ponte sequencialmente ela não parou, você quer ver só? Deixa eu pegar os papéis aqui, deixa eu ver aqui, hein? Primeiro ano da Ponte foi 99, depois 99, 2000, 2001, 2002, aí só 2007, 2008 não disputou, 2009 voltou a disputar porque foi vice-campeão em 2008, né? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ô louco! A Ponte disputou de forma ininterrupta de 2009 até 2023. 2023 a Ponte foi eliminada de cara pelo Brasil de Pelotas, a 2-0. O último jogo da Ponte na Copa do Brasil, 2023. Então, hoje é contra o Concórdia. Estamos tirando sal, é o Concórdia o que? O Concórdia que vai a caminho lá das Souzas? Não. Concórdia de Santa Catarina. Exótico, diferente a Copa do Brasil. Eu adoro a Copa do Brasil porque dá chance para todo mundo. É o verdadeiro nome, Copa do Brasil, abrange todos os estados, você se classifica através do estadual e tem uma coisa interessante que está no regulamento da Copa do Brasil, que ontem que eu estava lendo, viu, Pepe? Um abraço pra você, Pedro Piscinato, meu grande técnico aqui, Danilo Capucci conosco, da Capu também na fita, o Gil Kleber, nosso comandante técnico. Você sabe que está no regulamento da Copa do Brasil, Pepe? Porque é o seguinte, São Paulo tem direito a 6 vagas na Copa do Brasil. Mas como que isso, 6 vagas, de onde que tirou isso? Tá no regulamento da Copa do Brasil. Mas como que tá no regulamento? Qual é baseado no quê? Você tem o ranking dos clubes. Todo final de ano, a CBF atualiza o ranking dos clubes. Tá lá em primeiro, sei lá, Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, por aí. E tem o ranking das federações. Tem a Federação Paulista, Mineira, Gaúcha, assim, todos os estados com suas federações. Existe o ranking das federações. No estado de São Paulo, quanto mais os clubes paulistas fizerem boas campanhas no Campeonato Brasileiro, chegando na final, conquistando a Copa do Brasil, quanto mais os clubes de São Paulo é campeão da Série B, quanto mais conquistas o estado de São Paulo fizer, mais ele sobe no ranking. E sendo assim, o primeiro no ranking é São Paulo, em segundo é o Rio de Janeiro, e em terceiro, para minha surpresa, é o Gaúcho. Federação Gaúcha está em terceiro lugar. Essas federações, depois que vem Mineiro e tal, essas federações é importantíssimo, porque abre vaga na Copa do Brasil. São Paulo tem 6. Evidentemente, que você pega o Acre, você pega Rondônia, vai ter 2 vagas, entendeu? E diz no regulamento que a Federação Paulista, ela pode, por ter 6 vagas, ela pode fazer 2 campeonatos extras oferecendo vaga para a Copa do Brasil. A federação faz a Copa Paulista. O campeão da Copa Paulista vai, ou escolhe, se quer disputar a Série D de dado ou a Copa do Brasil. Aí o Monte Azul foi o campeão da Copa Paulista ano passado e escolheu disputar a Série D de dado. Votuporanguense sobrou para ela, vice-campeã, a Copa do Brasil. E o Votuporanguense joga amanhã em casa, deixa eu pegar aqui meu mapa aqui, joga em casa, é quinta-feira, não, é hoje. Eu acho que é hoje, hein, Pepe? É hoje.
Votuporanguense e Aparecidense é hoje. 19h30. Já tá jogando. Já tá jogando, tá 0x0. Votuporanguense e Aparecidense de Goiás. Lá no Plínio Marim. Entendeu? Mas a federação, então, é escolha dela. Ela faz a Copa Paulista e oferece as outras 5 vagas dentro do Campeonato Paulista. É baseado nisso, Pepe, que eu queria aproveitar, se o ouvinte da Bandeirantes me der a honra e a paciência da sua audiência, explicar como é que funciona essa vaga de Copa do Brasil. Quer ver só? É rapidinho. Vou tentar ser sucinto, me esforçar o máximo para explicar negócio de vaga na Copa do Brasil. Eu vou pegar o Campeonato Paulista do ano passado. Porque já terminou, fica mais fácil. Vamos lá. O Palmeiras foi o campeão paulista e o Santos foi o vice. Então vamos colocar em primeiro Palmeiras, em segundo Santos. Ponto. Vamos lá. Vamos retroceder aqui. Vamos para a fase semifinal. Vamos voltar numa fase. Como é que foi? O Palmeiras eliminou o Novo Horizontino e o Santos eliminou o Red Bull Bragantino. Então, Novo Horizontino e Bragantino, que foram eliminados na semifinal, eles vão ocupar a terceira posição. Foi do Bragantino, que somou 24 pontos, somando todas as fases. A primeira, quartas de final e semifinal, onde chegou o Bragantino. Somou 24 pontos, ficou em terceiro. Em quarto, ficou o Novo Horizontino, que somou 23. Até aqui tá ok? Em primeiro, Palmeiras campeão. Em segundo, Santos vice. Em terceiro, Bragantino, que caiu na semifinal. Somando tudo, desde o começo do campeonato, até onde foi o Bragantino, somou 24 pontos. Em quarto, Novo Horizontino. Novo Horizontino foi eliminado pelo Palmeiras, né? Somou 23. Esses, por enquanto, são os 4 primeiros. Até aí, tá ok? Vamos retroceder mais uma fase aqui. Quartas de final. Quem que disputou quartas de final e foi eliminado? Portuguesa de Desportes foi eliminada pelo Santos. A Ponte foi eliminada pelo Palmeiras, aquele 5x0. Inter de Limeira foi eliminado pelo Red Bull Bragantino. E o São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino. Deu empate 1x1 nos pênaltis. Novo Horizontino, em pleno Morumbi. Bom, vamos lá. Então, dessas 4 equipes eliminadas, quem é que fez melhor campanha? O São Paulo é o quinto colocado com 23 pontos. A Inter de Limeira é a sexta com 17. Em sétimo, a Ponte com 17. A Inter de Limeira, eu tenho a impressão que ficou com uma vitória a mais que a Ponte. Isso. Oitava, a Portuguesa com 11. Pronto, já temos, na ordem cronológica, as 8 equipes, classificação final do Campeonato Paulista 2024. Mas o São Bernardo somou 21 pontos. O São Bernardo, ele não foi para as quartas de final. No grupo dele, o São Bernardo foi terceiro colocado, que aconteceu com a Ponte esse ano. O São Bernardo foi terceiro colocado, não se classificou. A partir do momento que os clubes vão para as quartas de final, é ali que começa a nascer a classificação para a Copa do Brasil. Bom, vamos lá. Temos aqui os 8. Vamos ao regulamento. Copa do Brasil. Quem está na Libertadores entra na terceira fase. O campeão da Série B entra na terceira fase. Ok? Em primeiro, Palmeiras. O Palmeiras está na Libertadores. Entra na terceira fase, não conta. Vai o próximo. Santos. O Santos foi campeão da Série B. Não entra aqui. Vai para a terceira fase. Entra na terceira fase esse ano, ok. Terceiro, Bragantino. Opa, esse entra. Red Bull Bragantino entra. É a primeira vaga. Inclusive joga amanhã. Depois eu pego aqui. Bragantino joga amanhã na Copa do Brasil. Deixa eu ver aqui. Bragantino joga lá em Souza, na Paraíba. Mas vamos lá. Primeira vaga, Bragantino. Depois, quarto colocado, Novo Horizontino. Segunda vaga. Pegou vaga, Novo Horizontino. São 6 no total. Aqui tem 2. Depois, São Paulo. São Paulo tá na Libertadores. O São Paulo entra na terceira fase. Não conta. Qual é o próximo? Inter de Limeira. Inter de Limeira está na Copa do Brasil. Joga amanhã em Limeira. Depois, em sétimo,
A Ponte está na Copa do Brasil. Estreia hoje. 8º, a Portuguesa. A Portuguesa joga amanhã no Pacaembu contra o Botafogo da Paraíba. Pegou vaga. Bem, quanto temos aqui? Nós temos aqui Bragantino 1, Novo Horizontino 2, Inter de Limeira 3, Ponte 4, Portuguesa 5. Temos aqui 5 clubes. O resto entrou tudo pela Libertadores. Já temos 5. Regulamento Copa do Brasil. Quantas vagas tem o estado de São Paulo? Tem 6. Tá faltando 1. Quem é esse 1? O campeão da Copa Paulista, Monte Azul. Mas o Monte Azul escolheu a Série D de dado. Quem foi o vice? Votuporanguense. Então a Votuporanguense pegou a 6ª vaga. É assim que funciona. É exatamente assim que funciona, espero ser claro. O Corinthians conseguiu a pré-Libertadores, também vai entrar na 3ª fase. Como o Corinthians não se classificou no Paulista do ano passado para as quartas de final. Então o Corinthians não ficou oferecendo vaga. O Corinthians não ofereceu vaga. O Palmeiras, o Santos, o São Paulo ofereceram vaga. O Corinthians não. Mas o Corinthians conseguiu através do Campeonato Brasileiro a pré-Libertadores. Então o Corinthians vai entrar na 3ª fase da Copa do Brasil. Espero ter sido claro. Me desculpem se alguém não tem entendido. Me desculpe mesmo, porque eu achei isso extremamente interessante. Agora, se você que por gentileza e por favor, e muito obrigado, se você entendeu, vamos projetar 2025. Campeonato Paulista. Muito bem. Se classificaram aí Corinthians, Mirassol, Red Bull Bragantino e Santos, São Paulo, Novo Horizontino, Palmeiras e São Bernardo. Esses são os confrontos. Corinthians e Mirassol, Santos e Bragantino, São Paulo e Novo Horizontino, São Bernardo e Palmeiras. Já esses 8 seguiram. É daí que vai surgir aí as vagas. É aí que vai surgir as vagas. Independentemente de que forma eles vão terminar, quem vai ser o campeão, o vice, quem vai chegar na semifinal, independentemente disso, vamos projetar aqui Ponte Guarani. O que acontece? Se esse ano a Ponte foi a 9ª colocada, por quê? Porque de todos que ficaram de fora, a Ponte teve a melhor campanha, o Guarani foi o 10º colocado com 13. O Velo Clube foi o 11º com 13, assim vai. Portuguesa 12º com 13, então vai. A Ponte tem chance de ir na Copa do Brasil ano que vem? Se acontecer o seguinte, se Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, se 4 clubes paulistas que disputam o Brasileirão forem para Libertadores, 4, a Ponte entra. Porque aí é o seguinte, aí você vai tirar o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, vai sobrar Mirassol, 1 vaga, um exemplo lá, Mirassol, 1, Bragantino, 2, Novo Horizontino, 3, São Bernardo, 4. Aí você tem a Copa Paulista, o campeão da Copa Paulista, 5. E quem que é o 6º? A Ponte. É a primeira que ficou de fora, tá aqui com 22 pontos. E o Guarani? É o 10º lugar. O Guarani vai para a Copa do Brasil no que vem? Olha, é o seguinte. O Guarani vai para a Copa do Brasil se, por exemplo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos forem para a Libertadores, mas o Red Bull Bragantino for também, são 5. E o Novo Horizontino for campeão da Série B. Se acontecer isso, entra o Guarani. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 e 5. Precisa de mais um, tá? Aqui, o Corinthians, o Santos e o Red Bull Bragantino também for. Se 5 clubes forem para a Libertadores, o Guarani consegue uma vaga para a Copa do Brasil. Só para ter uma noçãozinha, tá bom? Olha, deixa eu ver, tá pererecando aqui meu WhatsApp. Deixa eu ver se é alguém aqui. Pois não. Que beleza. O Gleger Zorzin, né? Não diga. Tá para liberar o Skype aí do Gleger, beleza. Muito bem. Tá normal. O CH tá tranquilo, beleza? Vamos fazer o seguinte, pegar uma palhinha aqui do CH, porque eu tô louco pra ouvir, viu, CH? O hino do Concórdia.
de Santa Catarina, CH. Uma noite de muitos milhões, professor. Porque a Ponte é o seguinte, a Ponte, ela... Quanto que dá? É 800, quanto? Só por participar, a Ponte ganha 830 mil, já ganhou. E se passar, ganha mais R$1 milhão. CH, um abraço, boa noite. Eu também tô louco de vontade para ouvir esse hino do Concórdia, que é uma obra-prima, Edu. Você tem toda a razão, você que tem um fantástico gosto para música, conhece tudo de hino. Eu também estou muito feliz e já você vai colocar para que todos nós a gente possa ouvir. Edu, na primeira participação aqui eu quero dizer que o mínimo que a Ponte tem que fazer é ganhar o jogo no tempo normal. Por tudo aquilo que a gente já debateu ao longo dos dias, não é? Estrutura, folha de pagamento, o time do Concórdia é um time sub-20, isso não significa que vai ser um jogo fácil, mas a Ponte ela tem o dever de passar de fase. Agora, só quero lembrar que Sport do Recife ontem ficou fora, perdeu nos pênaltis. Juventude, que já foi campeão da Copa do Brasil, também foi eliminado. E hoje tem mais gente que pode ficar pelo meio do caminho. Então é bom abrir os olhos, né, ficar muito atento, porque eu não acredito em partida fácil. Agora, a Ponte tem capacidade de jogadores para controlar o jogo e trazer para Campinas a classificação, Edu. Em Sport ontem, jogando em Cuiabá, 0-0 com o Operário. O Gleger tá perdendo. Isso aí, Tec, que dirigiu a Ponte, porque o Eberlin tinha mandado o Gilson Kleiner embora. Bom, vamos lá, 1-0 para o Cascavel. E o Fluminense tá fazendo a sua parte, hein? Lá em Belém do Pará, no Mangueirão, Águia de Marabá 0, Fluminense 4. Acho que tem gol do Cano, viu? Gleger, se não tiver gol do Cano, tem 2 dele aí. Canóbio, uruguaio. E Cano marcou 2. O quarto gol não tem aqui ainda aí, hein? Cano fazendo a festa em Belém. Um abraço, boa noite, Zorzinho. Boa noite, Edu. Grande abraço para você. Outro. Satisfação aqui estar participando do Concentração contigo. E tem algumas histórias, estava ouvindo vocês contarem histórias, né? E a Copa do Brasil, ela traz muito isso. Eu me lembro de algumas passagens, né, que eu tive na minha carreira, Copa do Brasil, umas até engraçadas. Nós fomos jogar, eu acho que eu tava pelo Náutico. Nós fomos jogar lá em Parnaíba, que é Piauí, né? Ali é Piauí, o voo vai até Fortaleza, viaja até Fortaleza de avião, depois pega um ônibus, mais 8 horas de voo rasteiro, até chegar em Parnaíba. E chegamos lá e do estádio muito acanhado, né? Muito pequeno, lotado, aquela baita festa na cidade. É Piauí, né? É Piauí. O Parnaíba tá jogando com Confiança. Tá na Copa do Brasil? Tá na Copa do Brasil, tá jogando, deixa eu ver, Parnaíba e Confiança lá no Albertão. Então, Albertão eu acho que é o estádio lá da capital, Teresina, não é isso? Teresina, isso. E tá perdendo, Greg. Parnaíba tá perdendo nesse momento pro Confiança de Sergipe. Mas depois, eu sei que você tá aí na internet, aí depois você dá uma puxadinha no estádio, na cidade de Parnaíba. Ah, tá. Que foi onde nós jogamos, ficamos num hotelzinho muito simples, né? Mas, claro, atendimento nota 10, hotelzinho muito simples. E até chegar no estádio, pra você ter uma ideia, demorou quase 2 horas, cidadezinha pequena, né? Porque tava muito lotado, acho que foi a primeira vez que o time tava disputando a Copa do Brasil. E com 15 minutos de jogo, Edu, tava uma chuva fina e tal, de repente deu um apagão no estádio inteiro, né? Foi voltar quase 1h30 depois, vai mudar o jogo para amanhã, não vai, e aquele rolo, né? E foi uma história engraçada. E a outra, que também não deixa de ser engraçada, chegávamos lá na Curuzu para jogar contra o Paysandu, né? E aí o ônibus está encostando, o ônibus da delegação já tinha saído do hotel, estamos encostando ali, encosta um táxi na frente do ônibus assim, quem desce? Terno, gravata, deputado federal, Robigol. Desce do táxi com uma mochilinha. Ô pessoal, beleza? Quem que era o camisa 9 da equipe do Paysandu? O deputado Robigol. Nossa. E foi muito legal. Me lembro disso, ele chegou a dividir futebol. Isso, exatamente. Com o deputado. Foi muito engraçado. São histórias da Copa do Brasil, né?
e eu tive o prazer e o privilégio de disputar pelo Guarani, pelo Corinthians, pelo Náutico, pelo Vitória também, né? O Vitória sempre foi muito bem na Copa do Brasil, chegou inclusive numa final perdendo para o Santos, né? O Vitória. Então, assim, histórias legais. Hoje, Edu, é aquele negócio, né, cara? Quando vai jogar fora de casa, e é o caso da Ponte Preta hoje, você tem que fazer prevalecer, cara, a história, fazer prevalecer o peso da camisa. Claro que tem um entusiasmo lá do time adversário, do time da casa. É sempre muito difícil você jogar num estádio que você basicamente não conhece absolutamente nada, né? E é o caso nessa noite. Mas eu acho que a Ponte precisa ir lá, se impor, colocar o futebol que vem apresentando, principalmente quando joga fora de casa. A Ponte que fez um belíssimo Campeonato Paulista. Greg, mas não classificou. Mas pega a tabela de classificação geral, a gente vai ver que a Ponte fez sim um belíssimo Campeonato Paulista. Então tá aí a oportunidade, né, Edu? Só lembrando que o empate vai para os pênaltis e aí, ó, nós tivemos alguns exemplos aí na noite de ontem. Sport, Juventude, tá tudo fora da Copa do Brasil. Perdendo para times de pouca relevância no futebol brasileiro, mas que fizeram prevalecer o mando de campo. Que não aconteça hoje e que a Macaca consiga uma boa vitória no tempo normal, viu, Edu? O torcedor não quer pênalti, não. Quer no tempo normal mesmo. Boa noite, Edu. Boa noite, grande Gleger. Em 2011, a Ponte, ela foi jogar em Boa Vista, capital de Roraima, né? Estádio Ribeirão. O Boris foi Boris e Madeirinha, 2011. Quase que a partida não foi realizada, ficou pro dia seguinte, porque faltou energia elétrica durante todo o dia. Funcionários da Companhia Energética de Roraima trabalharam e com muito custo fizeram uma meia boca e a iluminação apareceu por lá, ficou precária, mas deu. O Boris teve que ficar à beira do gramado, não tinha cabine de rádio. A Ponte chegou trocada no estádio, no vestiário não tinha condição de trocar, não tinha nem chuveiro. E quando terminou, direto do ônibus pro hotel. O Baré, adversário da Ponte, foi campeão de Roraima em 2010, por isso estava na Copa do Brasil em 2011. Mas já tinha mandado ofício para a federação comunicando que não disputaria o campeonato 2011 por falta de verba. Vai vendo. Os jogadores do Baré treinavam à noite, cada um tinha sua atividade para se manter. E eles foram chegando no estádio assim, aos poucos, de moto, bicicleta, carona. Foi nessa partida que a Ponte entrou com um goleiro chamado Gustavo, fazia um ano que ele estava na reserva, veio do Figueirense, e não tinha estreado. Aos 36 minutos do primeiro tempo, o Gustavo faz pênalti em Heitor, lá do Baré. Aí Gustavo da Ponte, goleiro expulso. Gilson Kleina tirou o volante Chaves e colocou o goleiro reserva Reinaldo, 19 anos esse menino Reinaldo, da base. E aí Robemar foi bater o pênalti pro Baré. E o Reinaldo defendeu. Esse jogo a Ponte ganhou de 1-0, gol do lateral esquerdo, João Paulo, que veio do Figueirense, pertenceu ao Fluminense. Isso aqui é 2010. Depois ele voltou para a Ponte em 2014, João Paulo aqui. E teve uma grave contusão, mas ajudou a Ponte a subir nas mãos de Guto Ferreira para o Brasileirão. Bom, o que acontece? 1-0 Ponte, aí teríamos o jogo da volta, marcado para o dia 3 de março de 2011. Mas o STJD da CBF decidiu por eliminação do Baré da Copa do Brasil porque todos os jogadores estavam inscritos de maneira irregular, num erro de um funcionário da Federação de Roraima. E o pior, o Baré nem sequer enviou um advogado para tentar fazer a defesa. Mas não viram que já estava irregular? A pergunta é, no jogo de ida, não repararam que estava irregular? A Ponte viajou até Roraima, cara. E aí não teve o jogo da volta. Simplesmente a Ponte passou de fase, evidente, e a equipe foi eliminada. Olha, situações exóticas da Copa do Brasil, viu? A Ponte já enfrentou Castanhal do Pará, foi 8-1 aqui. Se der tempo, vou passar lances desse jogo aqui. Vilhena de Rondônia, JV Lideral do Maranhão, esse Baré, Sapucaiense do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Náutico de Roraima, Genos de Porto Velho, verdade. Aparecidense de Aparecida de Goiânia, aqui a Ponte pagou mico. Afogados de Pernambuco, o goleiro do Afogado chegou aqui no Majestoso, usava um boné. A Ponte venceu, situação exótica, né? E com a Aparecidense foi aquele jogo em 2019, que o Hugo Cabral empatou no finalzinho, 1-1.
o árbitro anulou, terminou, deu muita briga, muito o que dizer, e aí a TV mostrou que o Cavalo estava impedido, depois de muita confusão, o árbitro pegou e anulou o gol da Ponte, e terminou o jogo. Mas a Ponte entrou com recurso, ele anulou porque teve influência externa. Não pode e tal. Foi provado que isso aconteceu e tal. Bom, enfim, marcaram um novo jogo. Aí, cara, a Ponte perdeu de novo 2-0, mas foi num clima muito hostil. Eu me lembro que quando a Ponte entrou em campo, os jogadores do Aparecidense não cumprimentaram os jogadores da Ponte. E foi um clima muito hostil mesmo, fizeram muita festa, soltaram o rojão. Olha, falar pra você, viu? Tem coisa que é melhor deixar pra lá, né? Tem um pouquinho do hino aí? Espera um pouquinho, você só me dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se tem um pouquinho do hino aqui. O hino do Concórdia. Tem, Pedrão? Vamos lá. Pedro Piscinato. O Concórdia, hein? Concórdia Atlético Você tá de brincadeira. Você tá... Peraí. Segura. Você tá de brincadeira. O comecinho... Início do hino, de novo, bem no comecinho. Tá bonito, Edu, deixa tocar, o Galo. Não, deixa tocar, o senhor tem razão, vamos lá. Concórdia Atlético Clube. Concórdia Atlético Clube veio pra ser campeão. Nasceste pequeno como eu, e hoje és grande, és uma nação. Do nosso povo tens o coração, com sede de glórias, orgulho e tradição. És bem mais que um time, és meu tricolor do coração. Vamos lá, Concórdia, com emoção, mostre sua garra a seu povão. Vamos lá, Concórdia, com fibra e determinação. Tá bom já, né, Edu? Te agradeço. Estava esperando que alguém desse um toque. Deu para ter uma ideia, né, CH? Deu para ter uma ideia. Deu. Uma composição, um conjunto da obra fantástico, Edu. Eu adorei. Adorei. Não, mas a gente... todo o nosso respeito aqui, pessoal de Santa Catarina, alguém ouvindo e tal, a gente respeita, né? Mas é que respeitar e tal. É que tem... sei lá, os clubes, eles não investe muito nisso, né? Mas todo clube tem um hino, pode reparar. Sempre tem um hino. Já é alguma coisa. Agora o Concórdia parece que perdeu, né, CH? Perdeu os 3 últimos jogos, escapou do rebaixamento. Verdade. Perdeu 3 derrotas. A última final de semana, 3-0 para o Santa Catarina. Tem um goleiro lá, bastante experiente. Oi, pois não? Sim. Nós conversamos essa semana com o presidente do Concórdia, e ele disse que a base desse time é sub-20. E agora essa grana entrando na Copa do Brasil vai ajudar bastante, mas eles vivem, você sabe disso, em dificuldade, entendeu, Edu? A folha de pagamento desse time do Concórdia é 120 por mês com a comissão técnica. Então você veja a dificuldade que é tocar futebol. Ainda bem que, segundo ele, tem lá uma garotada boa de bola. Eu tomei algumas informações, tem alguma coisa que recomenda. Por isso que eu disse no meu comentário que, se tudo transcorrer dentro da normalidade, a Ponte ganha o jogo. CH e galera, a Ponte, ela optou por um elenco assim mais experiente e tal. Você vê, o Elvis, ele começou como reserva, quando ele colocou 2 como titular, acabou se machucando. Você tem aí o problema de alguns que entraram no departamento médico, né? Enfim, o Dudu já teve no DM, o Serginho já teve no DM, tem mais ainda, tá? Que no momento eu não me lembro, mas já teve. Na frente, a pergunta é: vocês acham que o Bruno Lopes deveria ganhar aí uma posição? O Everton Brito fez gol contra o São Paulo, tá? Continuou, veio ganhando a preferência. Mas o único jogo que o Bruno Lopes, ele entrou como titular, foi em Bauru contra o Noroeste. Ele fez os 2 gols, o segundo foi de pênalti. E ele saiu a 19 segundo tempo porque estava com cartão amarelo. E depois ele não conseguiu mais surgir como titular. Então a pergunta é: Everton Brito ou Bruno Lopes? Ou o Bruno Lopes, apesar dos 2 gols ainda, jogando pouco que tem entrado, não chegou a te convencer ainda, CH?
de que ele merece a titularidade, o Alberto Valentim deveria dar uma mexida nesse ataque ou continuaria com o Everton Brito? Edu, é muito pouco tempo na arena para a gente tirar uma conclusão. Precisaria assistir mais o garoto. E eu também fiquei com essa sensação. Eu estou com vontade de ver outras vezes o menino entrar em campo. Agora, deve ter o Valentim os seus motivos para não escalar. A reta final do Campeonato Paulista, ele tentou de todas as maneiras classificar o time, não conseguiu. Então, talvez agora no Brasileiro Série C, caso ele permaneça no elenco, ele ganhe um pouco mais de oportunidade. Com certeza, Edu, respondendo objetivamente, merecia sim um pouco mais de oportunidade. E para você, Gleger, no ataque, hein? O Bruno Lopes ou o Everton Brito ou uma terceira opção, hein, Gleger? Edu, assim, a gente tem visto a maneira do Alberto trabalhar e não dá para discutir, né? Até porque o time foi bem na competição. Teve esse tropeço dentro de casa aí na última rodada, mas a sequência do time da Ponte é muito boa, né? Então eu gostei do Bruno Lopes, naquele jogo que foi contra o Noroeste, não é isso? Isso. Que ele foi e fez 2 gols, entrou muito bem. Mas, cara, o Alberto, ele treina esse time, é ele que tá junto, é um cara inteligente, é um cara que tem uma visão, tem uma leitura. É um cara que, efetivamente, tendo informação da equipe adversária, vai montar o seu time de acordo com aquilo que vai enfrentar. E acho que esse é o caminho para um bom treinador. Né? Não achar que só o que ele faz é que tá certo e só os pensamentos que ele tem é que vão fazer com que o time vença. Não é assim que funciona. Precisa, claro, você ter essa leitura do time adversário, montar seu time em cima daquilo que você vai enfrentar. Em alguns momentos pode dar errado. Isso é absolutamente normal. É um time, né? É um time que é coletivo e às vezes algumas peças não funcionam no dia do jogo. Por exemplo, o time da Ponte que foi lá no Morumbi e ganhou do São Paulo. Mas pode chegar hoje em Concórdia e não ter a mesma apresentação que teve lá no Morumbi. Pode ser, é futebol, tem viagem, tem uma série de coisas, tem o clima, ou seja, são seres humanos também, e às vezes pode ser que não correspondam. Agora, respondendo a sua pergunta, eu daria, por exemplo, uma chance, principalmente num jogo como esse, que o empate para mim é um péssimo, aliás, para a Ponte é um péssimo resultado, porque vai para as cobranças de pênalti, e aí a gente sabe o que pode acontecer, né? E jogando fora de casa, leva todo o favoritismo para o time adversário. Eu colocaria o Bruno Lopes, por exemplo, para tentar ter um pouco mais de velocidade, efetividade no ataque, não ficar aquele time reativo, esperando, tal, porque eu acredito hoje que o Concórdia não vai sair para cima da Ponte. Pode ser no comecinho do jogo ali, até pelo entusiasmo do torcedor, né? Mas engana-se quem achar que o time do Concórdia vai pressionar, linha alta, marcando saída de bola. Posso estar muito enganado, hein? Mas não acredito nisso. Então, por isso, a Ponte tem que propor o jogo, é o melhor time. O CH tava falando agora aí, meu. Os caras têm uma folha de 120 mil por mês. E ainda com a comissão técnica. Nossa, então, é muita coisa. Exatamente. Quer dizer, então, assim, muita que eu digo, no geral, coisa, né? é uma coisa realmente a diferença, né? Uma diferença muito grande. É por isso que a Ponte tem que chegar e fazer prevalecer, claro, que tá jogando fora de casa, mas respondendo a sua pergunta, eu escalaria o Bruno Lopes hoje. Agora, eu acho que o Elvis deve ganhar aqui, uns de 80 a 120, né? Eu acho. Acho que o Elvis ele ganha. Eu acho que a Ponte 120, a Ponte paga 120 hoje, acho que não paga pra ninguém, viu? Não. Mas 120 o Elvis, não chega, né, Gleger? O Elvis deve estar ali na casa dos 80, das 80 picanhas, né, Edu? Mais ou menos. O Elvis deve ser o maior salário da Ponte hoje, ou não? Oi? O Elvis deve ser o maior salário da Ponte hoje, ou eu estou enganado? Não, sem dúvida é. Mas eu acho que eu não tenho informação, viu? Oi? Eu não tenho informação e assim, é só uma questão de opinião, de achismo, né? Sim. Mas só o salário do Elvis é quase a folha do mês inteiro do time do Concórdia. Você foi muito bem, secretário. Aí você matou a pau. É quase a folha. É isso mesmo. O Catarino tá comigo? O Catarino tá na captura da escalação da macaca, porque daqui é 20h35, né? Você tá bem, Catarino? Oi, Edu, eu tô bem, e você? A câmera tá meio de lado, deixa eu buscá-la aqui, Não, Edu. tá bom, já tá vendo.
Tá Não, ótimo? mas eu não tô parecendo tá bom. legal, eu tô meio de lado aí, Ah, Edu. você tá. Não tem importância. Eu tô nessa aqui? Então eu tô nessa aqui, Tá nessa Edu. daí, tá aí. Agora, centralizou. Tudo bem, Eduzão? Diga lá, meu amigo, como é que você vai? Um forte abraço a você, um abraço pro Gleger, pro nosso CH, pra galera ligada conosco nesta jornada esportiva, no momento em que saem as escalações de Ponte Preta e Concórdia, Edu. Olha, o Anjo da Guarda me passando aqui que a folha de pagamento do Concórdia é entre 140 a 160 mil. 140 a 160 mil. Fazer o seguinte, só desculpa, eu não estava ouvindo o Catarina, a ponte, você tá na captura ainda, né? Não tá escalada ainda. Não, acabou de sair, Edu, já tá Saiu? na pedra. Tá na pedra, Tá na tanto pedra? Ponte quanto Concórdia. Atenção, hein? O Concórdia também está escalado? Também, Edu. Não perca o hino do Concórdia, por favor, hein? Atenção, Maestro Pedro Piscinato, a partida de número 90 da Ponte na Copa do Brasil, Macaca escalada. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Alberto Valentim escala a Ponte Preta com Diogo Silva, é o goleiro 12. 2 para Maguinho, 4 Simon, 26 Vicente Concha, 14 Danilo Barcelos, 18 Emerson, capitão do time, 55 Léo Oliveira, 25 Lucas Cândido, 7 para Jean Dias, 29 Everton Brito e 90 Danley. Repeteco da Ponte, Diogo Silva, Maguinho, Simon, Vicente Concha e Danilo Barcelos, Emerson, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Jean Dias, Everton Brito e Danley. No banco, o técnico Alberto Valentim tem como opções Pedro Rocha 1, 5 Rodrigo Souza, 8 Dudu, 11 Renato, 17 Pedro Vilhena, 20 João Gabriel, 27 Luiz Felipe, 28 Pacheco, 31 Victor Andrade, 37 Serginho e 77 Bruno Lopes. Edu. Não, o Maguinho tá no 2, vai jogar. O Maguinho é o único que atuou em todos os jogos da Ponte esse ano. Agora então, vai de 4-3-4? 4-3-4, né? Meio de campo, Léo Oliveira, Lucas Cândido. Não. Emerson, Léo Oliveira e Lucas Cândido, são 3. 4-3-4, 4 atacantes, não é isso, Catarina? Não, 3 atacantes, né? Jean Dias, Everton, Brito e Danley. Ah, é 4-3-3, perdão. Isso, 4-3-3, alternando talvez aí para um 3-4-3 também, até porque o Emerson, ele faz essa função também de zagueiro, fez muito um terceiro zagueiro no Campeonato Paulista, né, Edu? Muito bem, vamos aqui, atenção, hein? Atração principal, no ar, o hino do Concórdia escalado. Esse eu quero ouvir, hein? Concórdia Atlético Clube. Concórdia Atlético Clube veio pra ser campeão. Nasceste pequeno como eu e hoje és grande, és uma nação. Do nosso povo tens o coração com sede de glórias, orgulho e tradição. O Concórdia, ó, eu gosto disso, a numeração normal, de 1 a 11, todo mundo bem distribuidinho aqui na escalação, aí fica tranquilo, né? O Zata é o técnico do Concórdia, ele tem como time o Vila, é o goleiro 1, 2 para o Biteco, 3 Felipe, 4 Rafael, capitão do time, meia dúzia Patrick, 5 para o Foguinho, 8 Pedro, 10 Kenzo, 7 Luan, 11 Zé Andrade, 9 Carlos, tá aí no YouTube, né? Quem tá no YouTube tá na tela. Vila 1, 2 para Biteco, 3 Felipe, 4 Rafael, meia dúzia Patrick, 5 Foguinho, 8 Pedro, 10 Kenzo, 7 Luan, 11 Zé Andrade, 9 Carlos. No banco, o time do Concórdia tem o Rodrigo 12, Cela 13, Caio 14, Murilo 15, Pedro Alves 16, Eli Júnior 17, Kelly 18, Lipe Lenger 19, Rangel 20, Wilgner 21, William 22 e Bacégio 23 é o time do Concórdia, Edu. Atenção, vamos para o apito, quem que apita, atenção, Pepe. Vem do Paraná. Lucas Casagrande é o árbitro do jogo. Ele vai ser auxiliado pelo Rafael Trombeta na bandeira 1, Roberto Rivelino
não aquele, é o do Santos Júnior, também do Paraná. Assistente 2, quarto árbitro Luiz Augusto Silveira Tizani, lembrando que não há VAR nesta primeira fase da Copa do Brasil. Esse Lucas Casagrande, se não me engano, é advogado, viu? O Rini passou para mim a ficha dele aqui. Lucas Casagrande tem 25 anos, ele é da região da Grande Curitiba. Muito bem, agora só um detalhe. O vencedor aí de Ponte e Concórdia pega a Portuguesa ou Botafogo da Paraíba, que jogam amanhã no Pacaembu, certo, Catarino? Joga amanhã. Certo, Edu, amanhã. Tá. O jogo único é amanhã lá no Pacaembu, né? Que é a casa da Portuguesa. Mas pelo chaveamento é o seguinte, se a Ponte passar, vamos imaginar que a Portuguesa passe e a Ponte passe, um exemplo. Pelo chaveamento, a Ponte vai jogar fora, né? Porque é partida única também, segunda fase, hein? Pelo chaveamento, eu acho que o mando é de quem ganhar a Portuguesa ou Botafogo da Paraíba. Isso, exatamente. A Ponte joga fora na segunda fase se passar. E na segunda fase, mesma coisa, empate, pênalti. Também. Nessas duas primeiras fases, né? A partir da terceira fase começa jogos ida e volta. Mas na primeira e na segunda, jogo único, com vantagem nenhuma, pênalti em caso de empate. Só para participar, a Ponte ganha quanto, Catarino? 830 mil, né? 830 mil, apenas por ter o nome lá na tabela, são 830 mil. Se passar, é mais 1 milhão pingando na conta. Ó, só que é o seguinte, você vê que o ingresso lá, quanto é que custa? R$150 o ingresso lá em Concórdia, hein? 150 e 75 a meia. R$150 o ingresso para Concórdia e Ponte. E um detalhe, 60% é do mandante, independentemente do resultado. Da renda líquida, 60% é do Concórdia, 40% da Ponte. Tem mais essa também. Vamos na faturada? Na sequência, Gleger e CH e Gleger analisa o Macaco já escalado, agora 20h42. Quem narra hoje aqui é o amigo Batista, hein? 21h30, começando Concórdia e Ponte. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Concentração. Edu Pinheiro. Eu começo com o CH, ponta escalada, Diogo Silva, Maguinho, lateral direito meu, está definido. Maguinho, lateral direito, Simon e Vicente Conte, o chileno, é a dupla de zagueiros. Danilo Barcelos é o lateral esquerdo. No meio, Emerson, Léo Oliveira e Lucas Cândido, né? São três, agora eu não sei, me desculpe, o Emerson pode ser zagueiro também, né? Fazer essa função, vamos observar. Não tem meia de ofício, na frente, Jean Dias, Everton Brito e Danley. Quer dizer que o Bruno Lopes continua no banco, né? Pedro Rocha, Rodrigo Souza, Dudu, Renato, Pedro Vilhena, João Gabriel, Luiz Felipe, Pacheco, Vitor Andrade, Serginho, Bruno Lopes. Me chama a atenção também Dudu no banco, hein, CH? Macaca escalada.
Escalada, Edu. E eu também poria o Dudu no banco. Não tem espaço no time, na minha modesta opinião. Então, o Simon é zagueiro, o Emerson vai jogar no meio dos dois e o Concha, provavelmente pelo lado esquerdo. E quem vai ser o ala ou o cara aberto deve ser o Barcelos. Porque eu não posso imaginar que ele descoloque outro jogador para fazer a lateral esquerda. Meio de campo com o Léo Oliveira e Lucas Oliveira, né? Legal, né? Lucas Cândido, aliás, né? E Léo Oliveira. Deve fazer o Everton Brito ali, uma espécie de 10, variando para o lado esquerdo. E na frente o Jean Dias e o Danley. Essa escalação do Danley não se justifica. Desculpa, pelo que esse rapaz apresentou no Campeonato Paulista, ele não tem espaço para ser titular desse time. De qualquer maneira, boa sorte ao garoto, está iniciando aí a sua carreira, mas o resto está tudo certo para mim. Mas o Danley como centroavante eu não concordo não, Edu. E você, Greger? Ô, Edu, pra mim, eu acho que não tem muito o que fazer, né? O sistema defensivo eu acho que é por aí mesmo, né? Os 3 zagueiros, o Emerson fazendo ali uma função, ora zagueiro, ora volante, por dentro, fazendo uma saída de 3, adiantando um pouco mais os laterais, Barcelos pelo lado esquerdo, Maguinho pelo lado direito, um pouco mais espetado, dando um pouco mais de amplitude. O meio de campo, né, que deve ter Léo Oliveira, o Cândido e o Brito encostando um pouco mais nos homens de frente, e o Jean Dias e o Darley na frente. Dá para discutir a questão do Bruno Lopes, é o que eu tava falando agora, né? Eu escalaria, mas o Alberto que fez a leitura do time adversário, e o Darley, vale lembrar que ele não vinha sendo titular, né? Ele reaparece no time como titular, num jogo, Edu, que às vezes, pela característica, né, pelo biotipo do jogador Darley, eu tô falando, se encaixa ali e dê certo. Então não dá pra gente falar, não dá pra gente saber, né? Eu acho que a Ponte tá bem escalada, é mais ou menos por aí o caminho que eu também colocaria em campo, não tem muito o que inventar. O que precisa realmente é a Ponte tá focada, tá empenhada e tá concentrada no jogo, porque normalmente, e essas desclassificações que nós vimos aí ontem, do Juventude, do próprio Sport, deve-se muito à parte emocional. E às vezes o cara, tô enfrentando aí o Concórdia, né, tá mal aí no campeonato, 100 e poucos mil de folha mensal, né? E aí o que acontece, como o CH lembra muito de Valdir Joaquim de Moraes dizia, é nas pedras pequenas que a gente acaba tropeçando. Então, a Ponte que fique muito atenta, taticamente e tecnicamente está bem escalada, na minha opinião. O que eu vou ficar de olho é na parte emocional, não desfazendo do adversário, jogando para cima para fazer o resultado. Então, acho estranho o Dudu no banco, né? Não sei se o CH falou se concorda ou não. O Renato é outro também que não consegue reaparecer. O Renato perdeu aquele gol contra o Santos. Eu concordo, sim. No banco o Dudu, né, CH? Sim, eu concordo, sim. O Dudu joga menos que o Lucas Cândido e menos que o Léo Oliveira. Ele é um regra 3. Ele tem estampa e currículo para ser titular, mas até agora na Ponte, na minha opinião, não faz por onde ser titular. E tem contrato terminando na Ponte, né, o Catarino? E inscrição até sexta-feira, né? Começa quando a Série C? Dia 13 de abril, né? Tá marcado pro dia 13 de abril. 13 de abril. Isso, essa primeira janela se fecha sexta-feira e no dia 10 abre-se uma janela de exceção, somente envolvendo jogadores que disputaram ou estão disputando os campeonatos estaduais. Então, esses jogadores, essa janela é aberta exclusivamente para jogadores com disputa no estadual e vai até o dia 10 de abril essa janela, mas a janela normal aí de verão fecha na próxima sexta-feira. Quer dizer, novas contratações até sexta. Quem está disputando o estadual está garantido. Pode ser contratado, né? Na verdade, é um mercado aberto exclusivamente para jogadores que estão disputando os campeonatos estaduais. Edu? Olha, tem o Sérgio Rafael, tá no banco o Sérgio Rafael? Deixa eu ver aqui. Tá machucado, né, Edu? Tá machucado, né? Se machucou contra o Bragantino, além do Arthur, né? Os dois saíram com contusões musculares. Tem contrato terminando na Ponte do William Arthur. O William Arthur é um goleiro, né? Ele jogou naquela partida contra o Avaí, a última da Série B do ano passado. A Ponte já estava rebaixada.
Ele jogou a única dele. Sérgio Rafael, terminando o contrato, veio do Nova Iguaçu, vice-campeão carioca ano passado. Dudu, Emerson Santos, titular hoje, Pedro Vilhena. Cadê o Pedro Vilhena? Não tá no banco? Não tá no banco. Tá no banco. Everton Brito começa jogando, né? Desses aqui, a Ponte precisa saber com quem que ela vai continuar, né? Porque desses aqui, CH, você teria algum palpite? William goleiro, não dá pra se firmar, só fez uma partida. Sérgio Rafael, Dudu, o Emerson, hoje super titular, Pedro Vilhena e Everton Brito. Você fica Everton com qual, Brito CH? fica. Dudu fica. Quem mais que você disse aí, Edu? O Sérgio Rafael? Não, esse não fica. Não fica. Não. Emerson? Fica. Pedro Vilhena? Não fica. Everton Brito? Fica. Fica. Pra você, o Greger, Sérgio Rafael? Não. Dudu? Fica. Emerson Santos? Sim. Pedro Vilhena? Pedro Vilhena, como opção, fica. Ah, mas eu acho que agora que eu lembrei, viu, o Greger, o CH e Catarino, o Pedro Vilhena, o São Paulo emprestou, mas já veio certo só pro Paulista, né? Então deve voltar. Deve voltar. Pelo mas, menos. Independente disso aí, eu ficaria com ele. Oi? Dependente dessa questão contratual, eu ficaria. Você ficaria com ele. E Everton Brito? Sim. Também ficaria. Ficaria. É o tal negócio, né? É muito tempo, né? Até pegar e começar essa competição vai ter muito tempo, né? Vai ter muito tempo. Deixa eu só dar uma repassada assim, aqui na Copa do Brasil. Vamos lá. Hoje à tarde, Dourado 0, Caxias 2, hein? Cascavel 1, América Mineiro 0, tá nos acréscimos, o América Mineiro tá sendo eliminado. E o América Mineiro vai fazer a final do estadual contra o Atlético, né? CSE 1, Tombense 2. Guarani de Bagé 2, Altos de Piauí 1. Tá no finalzinho também. Águia de Marabá 0, Fluminense 4, segundo tempo. Jequié 1, Retrô 2. Jequié da Bahia 1, Retrô 2. Retrô de Pernambuco. Olha, Votuporanguense tá perdendo em casa, hein? Votuporanguense 0, Aparecidense 1. Barcelona de Rondônia 1, Nova Iguaçu 2. Tá no intervalo. Maracanã 0, Ferroviário 1. Aqui são 2 do Ceará. Oratório 1, São José 0. Parnaíba 0, Confiança 4. Tá no intervalo, lá no Piauí. União de Araguaia 2, América de Natal 2, intervalo. E tem o GAS 0, Remo 1. Hoje tem também o Maitá e Operário, hein? E o Corinthians, hein? E o gol que perdeu, hein, cara? E aí, Jorginho, que você me fala o gol que o... Como é que chama o cara lá do Boca Juniors perdeu, pô? O Cavani. O que é isso? Brincadeira, hein, Edu? Que gol que ele perdeu. Ele furou. Ele furou, Jorginho. Você sabe que toda terça-feira... do Peru, Alianza Lima. Edu... o Guerreiro tá lá? Tá lá, ó? Oi? Guerreiro tá no Alianza Lima. Tá no Alianza Lima. Edu, você sabe que toda terça-feira, às 8h30, eu jogo um futebolzinho ali no Nova Odessa, ali, com a galera da Radical, né? O futebol radical. Olha lá. Olha o gol aí, ó. A galera do YouTube tá vendo aí, ó. Aqui. Exatamente. Eu ontem perdi um gol igualzinho. Perdeu igualzinho, né? Mas só que não dá pra comparar a minha qualidade com a do Cavani, né, Edu? Você teve coragem, você conseguiu perder. O que é isso, Jorge? Como é que faz, irmão? O que é isso? Pepe, tá fácil aquele jogo lá de 2001? Só relembrando aqui, deixa eu pegar aqui os meus papéis aqui de 2001. Acho que é Ponte e Fortaleza, é isso? Ponte e Fortaleza no Majestoso, aquela época. Foi a melhor Copa do Brasil da Ponte. Chegou até a semifinal contra o Grêmio. E o Washington estava escalado para a seleção brasileira. Esse jogo foi no meio de semana à tarde, porque teve um decreto baixado pelo governo federal. Era proibido jogos noturnos para economizar energia elétrica. Lá em Fortaleza, a Ponte perdeu de 1-0. Gol de Clodoaldo, um baixinho. O Clodoaldo era terrível. E depois teve o jogo da volta aqui. Ponte 5-2 no Fortaleza, no dia 23 de maio de 2001.
Aqui é o seguinte, fazia 10 dias que a Ponte tinha sido eliminada no Campeonato Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto. O PP vai colocar a imagem aqui pra gente, vamos lá? Tá aí, ó. Maio 2001. Leandro, olha lá, cobrando escanteio, Washington de cabelo, ajeitada com o Piá. Olha a ajeitada que o Piá dá pro Washington, cruzamento aí. Piá ajeitou, cutucou o Washington, lá no gol da FEPAS, 1-0. Aí tem o lançamento, Regis Pitbull, toca de cabeça pra Washington, entrou, pimba, deslocou o gol. 2-0. Tá 2-0. Nós estamos vendo os gols aqui daquele lá. O Washington uma cabeçada na trave, cobrança de escanteio. O Washington de calcanhar para Regis Pitbull. Ele chuta por cima. Aí o Regis Pitbull cruza e o Washington só cutuca. 3-0. 3-0 só no primeiro tempo. Deixa eu ver aqui. Vem o segundo tempo. Aí a Ponte arranca, é ele mesmo, a Washington que arranca lá. O Piá, o Clodo, como é que chamava? O Washington cruza, tem uma bola prensada só para Regis Pitbull, que faz 4-0. Aí é o gol do Fortaleza, descontando, um chutaço, hein? 4-1. 4-1 para a Ponte, e aí sofre pênalti. Esse 8 da Ponte, eu vou lembrar dele, jogou tanto tempo na Ponte, ele ia cobrar o pênalti, o Washington falou, não, pode deixar que eu cobro o pênalti. É Dionísio, o número 8. Era Dionísio. E aí tem o pênalti que a Ponte faz, cobra e faz aí o segundo gol. 5-2 ficou pra Ponte. Esse é o lance final. Acho que não vai dar em nada. Valeu, PP. Tá aí, 5-2 em 2001. Bela campanha da Ponte. Que depois, então, a Ponte pegaria depois o Corinthians, né? E aí o Washington, ele foi convocado para a Copa das Confederações no Japão. O técnico era o Leão. E quando a Ponte entrou em campo para pegar o Corinthians, no dia 3 de junho de 2001, era a semifinal, o mando era da Ponte. Mas a partida foi em São José do Rio Preto, porque o Majestoso não tinha capacidade para uma semifinal de Copa do Brasil. Deu 2-0 Corinthians... Gols do Scheid e do Ricardinho, né? E o segundo jogo foi em Presidente Prudente, no dia 4 de junho de 2001. Inclusive a Ponte, o Nelson Batista era o treineiro, foi embora para o São Paulo e o Marco Aurélio assumiu a Ponte nesses dois jogos aqui da semifinal. E aí, no segundo jogo, em Rio Preto, 3-0 Corinthians. Deixa eu ver se o Gleger tá no gol aqui. Aqui. Você estava no primeiro jogo, em São José do Rio Preto. Você entrou no lugar do Maurício. Isso. No segundo lá em Presidente Prudente, estava no banco. Você estava no banco. Quem jogou foi o Maurício. Eu treinei no Luxemburgo. Você lembra desse jogo aí, Edu? Oi? Eu entrei numa furada, você lembra ou não? Não lembro. Comecinho do jogo, o Maurício machucou. Ah, foi? Aí eu entrei. Cara, teve umas 5, 6 ataques da Ponte. A Ponte era um baita de um time naquela época. E aí eu consegui sair como melhor em campo naquele jogo lá em Rio Preto. E aí o Maurício teve um tempo, né? O Maurício conseguiu se recuperar e jogou lá em Presidente Prudente. Mas eu acho que quanto foi lá em Rio Preto, Edu? Foi 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Depois em Presidente Prudente foi 1-0. Oi? Lá em Presidente Prudente. 3-0. 3-0. E depois a final foi com o Grêmio, não foi? Foi que deu toda aquela confusão. Empatamos 2-2 lá no Olímpico e fomos derrotados no Morumbi. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil 2001. Exatamente. E você foi vice-campeão, para falar em Copa do Brasil. E a Ponte tinha, olha, Alexandre Negri, Rodrigo, Alex Oliveira e André Santos, Dionísio, depois Delmer, Fabinho, depois Adrianinho, Mineiro, Piá e Elivelton. Jogava demais, hein? Bom time. Regis Pitbull e Macedo, depois Marco Aurélio, Marco Aurélio Jacozinho, né? E o treinador Marco Aurélio, lembrando que, mais uma vez, o Washington não estava nesses dois jogos aqui, estava na Copa das Confederações pela seleção brasileira lá no Japão. É isso aí, relembrando aí os bons tempos. Oi, Catarino, repita a escalação da Macaca. Vamos lá, Edu, Macaca hoje escalada com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Vicente Conte e Danilo Barcelos, Emerson, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Jean Dias, Everton Brito e Danley, a Macaca encarando Concórdia. América, né, Pedrinho? Cascavel 1, América 0. Cascavel eliminou a Ponte da Copa do Brasil. Que ano que foi mesmo? Foi 2022, foi. Foi lá em Cascavel, 1-0 Cascavel. O Cascavel elimina o América Mineiro. O América tá na final do estadual. Meus amigos,
Final do Concentração, vem aí a 21ª participação da Ponte na Copa do Brasil, a partida de número 90 da Ponte na Copa do Brasil, hein? Em 89 jogos, 38 vitórias, 24 empates, 27 derrotas. A Ponte marcou 140 gols na Copa do Brasil e sofreu 90. E vem aí 90 jogos na Copa do Brasil da Ponte e o amigo Batista vai comandar. E até já! Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô, Brasil! Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Já já a bola rola, Copa do Brasil.
Ponte Preta pega o Concórdia, 21h30 e aqui na Bandeirantes o show vai começar. Bandeirantes FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está ligado aqui no som da Bandeirantes para essa grande jornada esportiva, a estreia da Macaca na Copa do Brasil. A Ponte, que vai em busca da classificação, já ganhou R$830 mil, mas passando vai conseguir R$1 milhão. Então este jogo é o jogo que vale R$1 milhão e a Ponte vai enfrentar o vencedor de Portuguesa e Botafogo da Paraíba, partida que está marcada para amanhã no Pacaembu, em São Paulo. E aqui na Bandeirantes, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Bandeirantes. Vladimir Catarino trazendo as primeiras informações da Ponte Preta. Diz aí, Vladimir, um abraço para você, boa noite. Oi, Batista, boa noite, um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes, mais especial ainda para o torcedor ponte pretano. Depois da boa campanha no Campeonato Paulista, infelizmente não foi possível a classificação, a Macaca agora se volta para a Copa do Brasil e joga fora de casa. Aliás, fora de casa é um bom termo para a Ponte nesta temporada final no Paulistão. Foram 5 vitórias fora de Campinas. Para o jogo contra o Concórdia, a Macaca mantém a mesma base que vinha atuando no Campeonato Estadual. Não tem Arthur, entrega ao departamento médico, mas conta com Danilo Barcelos de volta à lateral esquerda. A novidade é Danley, começando como titular, é o centroavante do time nesta noite. Informações do Concórdia, diz aí, Vladimir. O Concórdia, que participa pela primeira vez da Copa do Brasil, o time foi eliminado do Campeonato Catarinense, não conseguiu vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, o calendário do clube se resume agora à Copa do Brasil, ou seja, é um calendário bem pequeno, né? Bem folgado para a equipe do Concórdia, que tem uma folha salarial muito baixa, um time renovado, mas confiante num bom resultado e quem sabe passar para a próxima fase da Copa do Brasil. 21h30, a bola rola no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Capacidade de 4.500 torcedores, ingressos a R$150, a inteira e 75 a meia. Da forma que disse, né? Quem informou isso foi o presidente Wilton Almeida, em entrevista conseguida ao programa Os Donos da Bola e depois também reprisada aqui na Rádio Bandeirantes, no programa Esporte em Debate. Opinião em dose dupla aqui na Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batista. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. A expectativa é de vitória. Qualquer coisa diferente de uma vitória no tempo normal será uma partida complicada para a Ponte. Tem que trazer o resultado. O desempenho sempre importa, mas hoje o mais importante é trazer a classificação. Em termos de escalação, eu só discordo do Valentim em uma posição. O Danley está escalado como titular, nada contra o garoto, mas ele não está num bom momento e hoje a Ponte não pode bobear, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Boa noite, Batistão. Um abraço para você, um abraço especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo importantíssimo para a Ponte, jogo fora de casa, vai enfrentar um time que o Catarino estava dizendo, primeira vez que disputa a Copa do Brasil, então o time está entusiasmado, o torcedor deve estar ansioso até a bola rolar, mas a Ponte tem que ter tranquilidade, né? Tem um time experiente, tem um bom time, né? Tem um padrão de jogo, independente daqueles jogadores que foram escolhidos para serem titulares. Eu acho que a Ponte é favorita e leva no tempo normal, viu, Batista? Sem pênalti, né? Para não mexer com o cardio do torcedor ponte pretano. Ponte Preta, para mim, é favorita e ganha o jogo. A grande jornada esportiva Bandeirantes.
Para a Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Igatacado. Rocha Autopeças, vai viajar? Faça revisão preventiva. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. E Desktop, a conexão do futebol paulista, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Ponte Preta com uniforme número 2 vai jogar toda de preto para enfrentar o Concórdia. Nesta noite, 23 graus a temperatura, chovendo no oeste de Santa Catarina neste momento. E aqui na Bandeirantes, informações, detalhes, o futebol no Brasil e no mundo. Edu Pinheiro, o incomparável. Alô, Edu, um abraço pra você, boa noite. Grande abraço, amigo Batista, abraço a todos da equipe, em especial os amigos da Bandeirantes. Olha, lá em Belém, no Mangueirão, 8, hein? Ô, Pepe, vê pra mim o que é 8 no jogo do bicho, por favor. 8 aí. 8-0 pro Fluminense. Eu não sabia, o Paulo Baia tá jogando no Fluminense. Paulo Baia, ex-Ponte, tava no Goiás, agora no Fluminense, fez 1. Cano, pelo menos, fez 2. 8-0, Águia. E a Águia de Marabá, o time do time, hein? O time chama Águia de Marabá, tá tomando 8 e 8 do bicho é Águia. Deus do céu, alguns jogos já final pela Copa do Brasil. Trabalhos técnicos, Gil Kleber, Pedro Piscinato e Danilo Capucci no ar. O Em Dia com a Bola. Bandeirantes. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Olha, a Copa do Brasil ontem, Maranhão 0, Vitória 1, Vitória da Bahia, vitória do Thiago Carpini, Passo Vitória 1-0 no Maranhão, lá em São Luís. Barcelona da Bahia 1, Atlético de São João del Rei 2. Classificado Atlético do Roger Silva, ex-atacante da Ponte. Ontem, Maringá 1, Juventude 0, Juventude fora. Operário de Campo Grande, Mato Grosso do Sul 0, Criciúma 1. Operário de Cuiabá, Mato Grosso 0, Sport 0 nos pênaltis. 4-2 para o Operário. O Sport está fora. Pouso Alegre 0, Atlético Paranaense 2. Vamos lá, jogos de hoje. Jogos encerrados. Dourado 0, Caxias 2. Cascavel 1, América Mineiro 0. América Mineiro eliminado. CSE 1, Tombense 3. Guarani de Bagé 2, Altos do Piauí 1, passa o Guarani de Bagé. Em andamento, segundo tempo, Águia de Marabá 0, Fluminense 8. Pelo menos 2 gols fez o Cano, German Cano. Lá em Jequié, parcial Jequié 1, Retrô de Pernambuco 2. Em Votuporanga, Votuporanguense 1, Aparecidense também 1. Lá em Rondônia, Barcelona 1, Nova Iguaçu 3. Lá em Horizonte, no Ceará, Maracanã 0, Ferroviário 1. Em Macapá, Oratório 1, São José também 1. Em Teresina, Parnaíba 0, Confiança 3. Lá no Araguaia, União do Araguaia 4, América de Natal 2. Em Boa Vista, 0 para o Gás, 1 para o Remo. E Humaitá e Operário, primeiro tempo 0-0. De olho também hoje, estaremos na pré-Libertadores, hein? 21h30 na Neoquímica, Corinthians e Universidade Central da Venezuela. Lá na Venezuela foi 1-1. Se der novo empate, é pênalti. Ontem o Boca foi eliminado, venceu 2 ao Alianza Lima.
mas como tinha perdido 1-0 no Peru, foi para os pênaltis e aí deu 5-4 a Alianza Lima e o Bahia passou ontem. Bahia 3, The Strong 0 e aqui você ficou em dia com a bola. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou! Todo mundo já sabe, sexta-feira é dia de KTO na KTO.bet.br. Acesse sua conta entre as 5 da tarde e as 7 da noite, clique na aba Meus Menus e ganhe giros grátis na hora para curtir seus jogos favoritos. Ah, e não esqueça de conferir os termos e condições da promoção, hein? KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093-2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Conta, 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 com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap, no Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Quem sabe disso, pro amor! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área.
outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para 21 horas e 30 minutos. Em 7 minutos e meio, a bola rola em Concórdia, no interior de Santa Catarina. E aqui na Bandeirantes para Brasitone, mais de 70 anos com você. A hora e a vez da ficha técnica. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Para mostrar o seu valor, desta vez pela Copa do Brasil, primeira fase. A Ponte está escalada por Alberto Valentim com Diogo Silva 12, 2 Maguinho, 4 Simon, 26 Vicente Contia, 14 Danilo Barcelos, 18 Emerson, 55 Léo Oliveira, 25 Lucas Cândido, 7 Jean Dias, 29 Everton Brito e 90 Danley. É a macaca escalada por Alberto Valentim com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Vicente Contia, Danilo Barcelos, Emerson, Léo Oliveira e Lucas Cândido, Jean Dias, Everton Brito e Danley. No banco de reservas, Alberto Valentim vai ter como opções, caso queira fazer as 5 alterações: Pedro Rocha 1, Rodrigo Souza 5, Dudu 8, Renato 11, Pedro Vilhena 17, João Gabriel 20, Luiz Felipe 27, Pacheco 28, Victor Andrade 31, Serginho 37 e Bruno Lopes 77. Concórdia Atlético Clube. Concórdia Atlético Clube veio pra ser campeão. É o Concórdia, o time do Galo, escalado pelo técnico Jailson Zata, com Vila 1, Biteco 2, Felipe 3, Rafael 4, Patrick meia dúzia.
5 para o Foguinho, 8 Pedro, 10 Kenzo, 7 Luan, 9 Carlos, 11 Zé Andrade. Concórdia estreando em Copa do Brasil com Vila, Biteco, Felipe, Rafael e Patrick, Foguinho, Pedro, Kenzo, Luan, Carlos e Zé Andrade. No banco, Zata terá como opções o Rodrigo, é o 12, Cela, 13, Caio, 14, Murilo, 15, Pedro Alves, 16, Eli Júnior, 17, Kerli, 18, Lipe Langer, 19, Rangel, 20, Wilgner, 21, William, 22 e Bacégio, 23. Arbitragem do jogo. O árbitro é do Paraná, Lucas Casagrande apita. Ele vai ter na bandeira 1 Rafael Trombeta, bandeira 2 o Roberto Rivelino dos Santos Júnior, quarto árbitro Luiz Augusto Silveira Tisne. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. É uma expectativa muito grande pela classificação do time Ponte Pretano. Para mim é melhor time, vive um momento muito bom no ano, né? Um início de temporada muito boa da Ponte. Foi muito bem no Campeonato Paulista, apesar da desclassificação. E vai enfrentar um time que a gente conhece pouco, né? Praticamente que nada, né? Aparentemente o gramado ali tá legal, né? A gente tá vendo ali as imagens lá do campo em Concórdia. Aparentemente tá tudo certo, né? Vamos ver aí agora a parte emocional do time Ponte Pretano, que eu acho que para um jogo como esse, você não pode desmerecer o seu adversário. Você precisa fazer prevalecer a técnica, a tática, né? O bom momento, mas jogando futebol. É isso que eu espero da Ponte. CH, o que você espera para esse jogo que onde a Ponte pode conseguir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil? Boa noite, CH. Boa noite, Gleger. Eu espero que se classifique. A gente sempre torce pelo melhor, né? Agora, tem um gramado que aparentemente tá legal, mas tá chovendo, né? E gramado encharcado prejudica o time melhor. Não sei. Eu não tô arrumando desculpa antecipada, não. Mas tá chovendo lá, espero que o gramado resista e que esse não seja um adversário para a Ponte. A Ponte tem mais time, acho que está bem escalada, apesar do Danley. E a tendência, Carlos Batista, se jogar futebol, é a Ponte avançar de fase. Carlos Henrique, o bate pesado e Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Aqui na Bandeirantes traçaram as possibilidades de Ponte Preta e Concórdia. É o primeiro jogo da Macaca na Copa do Brasil. Time da Ponte vem hoje com o uniforme preto, é o uniforme número 2. E o goleiro da Macaca, Diogo Silva, vai todo de amarelo, parece um vidro de mostarda, né? Todo amarelo, enquanto que o goleiro Vila, Alexandre Vila, do time do Concórdia, vai jogar todo de azul. Concórdia que tem camisas verdes e calções brancos. Esse é o uniforme do time do Concórdia. A Ponte, portanto, vem toda de preto. Há um contraste no calção. Não há efetivamente um contraste nas cores preta e verde, que são cores escuras. Mas dá para divisar bem uma diferença ali entre os dois times. O árbitro toma as últimas providências. Lucas Casagrande, ele que é de Pinhais, no Paraná, muito jovem, tem 24 anos, é advogado. E o assistente 1, Rafael Trombeta, assistente 2, Roberto Rivelino dos Santos Júnior. Será que o pai gostava do Riva ou não? Imagine, né? O pai e o avô, né? Pô, o cara chama Roberto Rivelino. E é Júnior, né, Batista? Então o pai dele também chamava. O pai do pai dele também gostava do Rivelino. Vem de outras gerações, né?
E o quarto árbitro, Luiz Augusto Silveira Tisne, de Santa Catarina, e não tem VAR. Apita o árbitro. A bola está rolando em Concórdia. Carlos Batista. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Time da Ponte correndo atrás de um grande resultado. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca. Começa o jogo, o time da Ponte vem com Léo Oliveira, domina solteiro para Simon, carrega, leva pouco além da linha demarcatória da metade do campo e erra o passe. Patrick chega, tira, afasta, chamando para Zé Andrade, ele domina, volta a bola para Patrick pela esquerda, pela lateral do gramado, carrega, rola rasteirinho para Luan, ele vai recuar lá para Rafael, domina, capitão do time do Concórdia, trabalhando no campo defensivo, virando para Felipe pela direita, na lateral, entregando para Biteco, Gabriel, Biteco perdeu, olha a Ponte, dominou, partiu, vai por dentro, Jean Dias girou em cima da marcação, já perdeu, caiu, a Ponte recupera, vem com Léo Oliveira, atrás para Simon, bate de perna direita, levanta lá pela esquerda, no campo de ataque para Danilo Barcelos, deu certo, vem para a bola, tentou levar, no campo de ataque Everton Brito, mas a bola já havia saído para a linha lateral. Cortag, o melhor em ferramentas e acessórios para a construção, com soluções que trazem conforto e segurança ao dia a dia dos profissionais. Saiba mais em @Cortag Brasil. Domina o time da Ponte, vem para Jean Dias, tentou o passe na lateral para Danilo Barcelos, hoje jogando efetivamente como lateral esquerdo, né, Vladimir? Sim, ele que alternava com o Arthur, né? Ora na zaga, ora na lateral esquerda, sem o Arthur. Hoje, definitivamente, o Danilo Barcelos na sua posição original, que é a lateral esquerda. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Bola parada, falta, campo de defesa para o time do Concórdia. Vai fazer a cobrança no campo de retaguarda, comecinho da partida, placar de 0-0. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Para recuada no campo de defesa, vem Simon, carrega, toca para lateral para Maguinho, volta no Simon, ele se desvencilhando da bola, faz o levantamento no campo de ataque para Jean Dias, dali para Darley, partiu na velocidade, lançou para o Everton Brito, mas muito à frente, e o Vila saiu, pega e não solta, Vladimir. Foi muito forte o passe do Darley, né? Era buscando o Everton Brito, ela foi até as costas da zaga, mas ficou mais tranquila lá para a defesa do goleiro Vila, e na jogada, na dividida com o Darley, o jogador da equipe do Concórdia, me parece ser o Foguinho, ele próprio levou a pior, ficou caído lá no meio campo, Batista. Internet premiada com ultra velocidade, 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial da Ponte Preta e do Guarani. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Jogo parado, Foguinho está sendo atendido pelo departamento médico do Concórdia. Vai sair de maca, Batista, parece ser uma torção no joelho direito. É bem isso mesmo. Ele leva não a mão vai ali, dar para Batista. ele, hein, Gleger? Vai ter que ser substituído. Eu também, é um pecado, né? Pelo movimento ali, o Darley não fez absolutamente nada, ele acabou pisando em falso. E o movimento, onde ele leva a mão ali, é onde dói o ligamento de LCA. Tomara a Deus que não seja, mas aparentemente teve uma lesão de joelho.
Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. No Estádio Municipal Domingos Machado de Lima, em Concórdia, Santa Catarina. Concórdia 0, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha, a Copa do Brasil encerrada em Belém, no Mangueirão. Águia de Marabá 0, Fluminense 8. Atenção, Neoquímica, pré-Libertadores, gol do Corinthians. Yuri Alberto, logo a 1 minuto. Corinthians 1, Universidade Central da Venezuela 0. Bandeirantes. E vem o time do Concórdia, bola cruzada na área, chega Maguinho para afastar. E o Felipe Rangel, camisa número 20, entrou aí no lugar do Foguinho. Interessante, né, Vladimir, que o Foguinho é um volante e esse Felipe Rangel é um atacante. Atacante Felipe Rangel no lugar do Foguinho, que é volante. E aí? Saiu chorando bastante ali o Foguinho, claro, lamentando, né? Teve muito pouco tempo para ficar em campo. Rangel com a 20 já está em campo, Batista. E vem o time do Concórdia, Kenzo dominou, soltou lá pela esquerda, vem Maguinho para afastar, a bola vai à linha de fundo, ele tira dali, solta na frente para Jean Dias, chega lascando, difícil, o time do Concórdia marca lá na frente, a bola vai para a linha lateral. Patrick se desentende ali com Jean Dias. E rapaz, começa quente o jogo, hein, Vladimir Catarino? É porque caiu ali o Patrick e segurou a bola, né? Ficou prendendo a bola. E o Jean Dias com pressa para cobrar o lateral. Por isso essa primeira desinteligência. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Bola na área, vem pela esquerda, Patrick tentou domínio, soltou por dentro, chega tirando o Luan, ficou perdido no lance, mas a bola volta, Rangel, domina, vem pra bola, tocando pra Felipe, Felipe domina dentro do círculo central, abriu, meteu na frente pela meia direita, vem pra bola, Felipe Rangel, fica preso na marcação, chega bem Everton Brito, recolhe, domina pro time da Ponte, já toca na frente pra Danley, na velocidade, tentou fazer o passe, o Danley caiu, reclamou da falta e o árbitro nada marcou. A sua informação, Edu Pinheiro. Ih, rapaz, o Neoquímica empata o time venezuelano Juan Cuesta. 4 minutos, hein? Corinthians 1, Universidade Central também 1. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E vem o time da Ponte com Jean Dias no contra-ataque, tentou evoluir, Felipe chega, tira, joga pra fora, pra linha lateral. E aí, Gleger, tira um volante, o técnico aí do Concórdia, e coloca um atacante. E foram os primeiros movimentos. Será que ele sentiu que realmente tem que colocar o time mais à frente? É isso, Gleger? Batista, tá jogando em casa, né? E já deu para perceber ali o posicionamento do time Ponte Pretano. O jogo aparentemente é equilibrado, mas pro Concórdia ele precisa buscar o resultado, né? Tá jogando em casa. E o empate, na verdade, é ruim para os dois, né? Tanto pro Concórdia, que tá jogando em casa, quanto para a Ponte, que é o melhor time. É um jogo onde a vitória é essencial para ambos os lados. E para você, CH, esta alteração aí, o que significa em CH? Para você jogar contra 3 zagueiros, a melhor forma, na minha opinião, é jogar com 3 atacantes. Então ele acrescenta um atacante. Eu acho que ele está correto, está jogando em casa. Como disse o Gleger, vai para cima. É esse Felipe Rangel
jogador mais experiente do time, tem 29 anos. E os demais jogadores todos são muito jovens. Domina, vem pro jogo o time da Macaca, 9 minutos, quase 10 do primeiro tempo, 0-0. Lucas Cândido, tocando pela esquerda, trabalha o time da Macaca, 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Lançamento no campo de ataque, contra-ataque do time do Concórdia. Vem Zé Andrade, domina, imprime velocidade, faz o lançamento pela esquerda para Carlos Henrique, pé canhoto, cruzou na área. Providencialíssima chegada de Everton Brito para afastar e tirar. E ele próprio inicia o contra-ataque. Rolando rasteirinho, vem para Jean Dias. Ele domina no campo de defesa, não evolui, prefere o toque recuado para Maguinho. Dali para Simon. Trabalha pela intermediária do time da Macaca para Lucas Cândido pela meia esquerda. Recolhe, domina. Ultrapassa a linha da metade do campo, agora já mais lento. Prefere tocar a bola, recua para Danilo Barcelos, virando por dentro, vem pro jogo, trabalha Emerson, dentro do círculo central, meteu o pé direito, lançou para Danilo Barcelos, dali na frente vem para Everton Brito, tentou o cruzamento, bola desviada, escanteio para Macaca bater. Jogada do Everton Brito, né? Quando ele tentou o cruzamento, a bola acabou sendo interceptada lá pelo lado esquerdo do ataque Ponte Pretano. É o Danilo Barcelos quem vai na batida. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Você pode contar com o Sicredi. Escanteio, vem para a bola Jean Dias para fazer o erguimento na área, 11 minutos, estamos caminhando para 12 no primeiro tempo, 0-0. São 4 jogadores da Macaca dentro da pequena área. Jean Dias fez o lançamento, chega Felipe lá atrás para afastar, tira, joga para fora, para a linha lateral, cobrança estranha essa, hein? Será que o Jean Dias está tentando imitar o Neymar? Tentando fazer um gol olímpico, hein, Vladimir? Ah, mas pro gol ser olímpico, a bola tem que chegar no gol, né? Não foi o que aconteceu nessa cobrança do Jean Dias, vem a ponte. Darley domina, soltando o jogo lá pela esquerda. Jean Dias faz o cruzamento, a bola cruza toda a extensão da grande área. Sobra lá pela direita para Maguinho. Ele carimba o corpo de Patrick. Arremesso lateral, o próprio Maguinho é quem vai cobrar. Tomando posição, pode usar a força do braço. Fica indeciso, se lança direto na área ou toca curto, prefere o toque curto. A bola volta com o Maguinho, soltando para Simon pela direita. Ele recebe e recua para Emerson. Domina no campo de defesa, placar de 1-0. Aliás, placar de 0-0 e a Ponte buscando o primeiro gol. Ainda neste primeiro tempo para ter mais tranquilidade. Bola para a linha lateral, é arremesso que o Danilo Barcelos vai cobrar. Está autorizado. Faz o lançamento lá pela ponta para Danley. Everton Brito está na área. Tentou o cruzamento, Danilo Barcelos e erra. Mas não consegue o contra-ataque. Vem Jean Dias, dominou, calibrou, bateu, a bola explodiu no Pedro. Volta pela direita. Domina Simon. Recolhe, faz o lançamento para Danilo Barcelos. Cruzamento na área para Léo Oliveira. Vem de cabeça Everton Brito, tocou, é gol! 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 Gol da Ponte! Na marca de 13 minutos passados, primeiro tempo, Simon fez o lançamento de perna direita, comprido e espichado lá pela esquerda. Danilo Barcelos fez o cruzamento de cabeça, Léo Oliveira de cabeça, jogou para dentro da pequena área e de cabeça. Everton Brito empurrou, mandou lá dentro. A bola bateu no fundo do gol e fez Everton Brito, a torcida vibra, vibra, da pele até o osso,
Dali Ponte Preta, dali Macaca, dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. Everton Brito. Everton Brito, 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 camisa 29. Ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo em Concórdia, Santa Catarina. Ponte Preta 1, Concórdia 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Everton Brito, que sempre foi considerado como o 12º jogador da Ponte, né? Sempre entrou com muita qualidade em muitas oportunidades. Hoje começando como titular. Jogada começou com o Simon, aqui ainda na intermediária ofensiva. Buscou o Danilo Barcelos, aí a partir daí só toque de cabeça. Do Barcelos para o Darley, do Darley para o Everton Brito, que deu um toquinho de cabeça, tirando do goleirão Vila e mandando para o fundo das redes. Tá na frente a Ponte Preta 1-0. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também no portal CB nas redes sociais. Carlos Henrique, o bate pesado, melhor dos mundos em CH. Um gol antes dos 15 minutos de jogo para Macaca. Para trazer tranquilidade, né? Um jogo nervoso, o time da casa quer ganhar de todas as maneiras, mas a Ponte está organizada, merece o resultado. Foi uma jogada de futevôlei, né? Cabeça do Barcelos, cabeça do Léo e cabeça do Everton Brito. Gol muito importante, como você disse no início da partida. E para você, Gleger, 1-0, a Macaca sai na frente em Concórdia, Gleger. É uma triangulação dentro da área ali, triangulação de cabeça, belíssima jogada. Lançamento do Simon, fazendo a leitura do Barcelos lá do outro lado, fazendo o balanço, pegando o time adversário de surpresa. Belo gol, hein? Belo gol do Everton Brito e melhor dos mundos, como você disse. A Ponte sai na frente e automaticamente traz uma certa tranquilidade para o jogo, Batista. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Domina a Ponte, Simon, soltando para Maguinho, meteu o pé direito, lançou para Darley na entrada da área. E aí ninguém entendeu o que é que o Darley tentou fazer. Quer dizer, ele entendeu, né? Mas como não havia uma sinalização do que é que ele pretendia, os demais jogadores companheiros ficaram no vácuo. Ninguém garante também que ele fez aquilo que ele pretendia fazer, né? É verdade. No final das contas, perdeu a chance, a Ponte, que vai mantendo a invencibilidade fora de casa nessa temporada, né? Ainda não perdeu fora de Campinas no ano de 2025. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br. Domina lá atrás o time do Concórdia, vai perdendo em casa. Patrick recua para Rafael, ele domina com o pé canhoto, fica meio indeciso, sem saber direito o que fazer, e aí toca de lado para o Felipe. Lá pela direita vem Gabriel Biteco, tentou o passe, perdeu, a Ponte recupera a posse de bola, mas Kenzo chegou, deu bote, tomou, abriu lá pela ponta direita, vem na bola, tentou, não tá valendo nada porque já subia a bandeira, falta, marcando impedimento do Kenzo. Deu falta, Batista. É do Felipe Rangel, né? Isso, falta pra cima do Felipe Rangel, né? Quando ele dominou a bola, o Everton Brito acabou interceptando, né? Impedindo que ele avançasse ali com as mãos. O assistente marcou a falta para o Concórdia. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. 19 minutos passados primeiro tempo, o árbitro marcou a falta é pro Concórdia, Vladimir. E vai pintar cruzamento na área, já cobrou. Cruzamento, levantamento na área de Felipe Rangel em cima da defesa.
E aí, lá atrás, Diogo Silva chegou para dominar com os pés. Cortag, a linha mais completa de produtos para o assentamento de porcelanatos e pisos cerâmicos você encontra na Cortag. Saiba mais nas redes sociais em @Cortag Brasil. Everton Brito domina pela meia esquerda, uma paulada nele. Caiu, o árbitro mandou seguir, deu vantagem. Domina Emerson, carrega, toca a bola para o lado direito no campo de ataque. Jean Dias para Maguinho. E aí o árbitro já tinha paralisado e marcando uma falta para Macaca, Vladimir Catarino. A bola é sobrando para o Léo Oliveira, mas o árbitro já havia anotado a falta, né? Não estava valendo, falta para cima do Jean Dias. Na intermediária ofensiva, setor direito do ataque. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Tá sendo atendido ali o Everton Brito, tomou uma solada no pé canhoto e tá sentindo. É o Biteco, né? Foi quem chegou ali mais forte para cima do Everton Brito. Já tá em pé, ainda mancando bastante, mas tá ok com ele. A falta pra Ponte vai ser lançada na área. Falta, 2 são os candidatos, Jean Dias e Danilo Barcelos. Jean Dias refugou, Barcelos refugou também. Jean Dias meteu a bola cruzada na área, deu rebote, bate de perna direita Everton Brito, a bola voltou para Emerson, pênalti. Penalidade máxima para Ponte Preta. Caçado dentro da área, Emerson Santos foi derrubado, chegou chutando tudo, Pedro, e acertou o joelho do Emerson Santos. Pênalti para Macaca, Vladimir Catarino. A bobeira foi do Luan, né, Batista? O Luan tava com a bola dominada e escapuliu do pé dele. Ela ia sobrando pro Emerson, aí não teve alternativa, né? O Pedro tentou dar uma bicuda na bola, a bola já tinha passado. Ele acertou o Emerson, ficou caído o capitão Ponte Pretano. Pênalti marcado para Macaca. E aí, CH, alguma dúvida aí no pênalti para Macaca em CH? O jogador do Concórdia foi muito afobado, né? E infantil também, né? Sem experiência. Deu um chute na perna direita do Emerson. Para mim, pênalti, Batista. E para você, Gleger, o pênalti marcado para Macaca. E até agora não há ainda movimento de cobrança porque o Emerson está sentindo. Nenhuma dúvida. Como descreveu o CH, eu concordo 100%. Né? Um chute ali totalmente desnecessário. Perdeu o tempo da bola, a bola deu uma escapada no domínio. O Emerson inteligentemente entrou ali no meio dos dois e deu um pontapé no jogador Ponte Pretano. Nenhuma dúvida, pênalti bem marcado, Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22:40, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil em Santa Catarina, Ponte Preta 1, Concórdia 0, Edu Pinheiro. Olha, a Copa do Brasil encerrado, Cascavel 1, América Mineiro 0, América Mineiro fora, acabou lá em Votuporanga, Votuporanguense 2, Aparecidense de Goiás também 2, nos pênaltis 5-4 para o Aparecidense. Na Neoquímica, 20 minutos do primeiro tempo, Corinthians 1, Universidade Central da Venezuela também 1. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Pênalti para Macaca, Danilo Barcelos é quem vai cobrar. Tava ele e o Jean Dias e aí ficaram ali negociando. Definido, quem vai bater é Danilo Barcelos. Barcelos sai da área, fica na meia-lua frontal, a grande área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Partiu, bateu, defendeu o goleiro Vila. A bola voltou, Barcelos, pé canhoto, cruzou para Maguinho. Chega lá atrás para tirar o zagueiro. Vibra a
Alexandre Vila. Danilo Barcelos não permitiu, ele que é o batedor oficial de pênaltis, não permitiu o Jean Dias, e o Danilo Barcelos bateu no canto baixo direito e o Vila foi buscar, Vladimir Catarino. Não bateu mal o Danilo Barcelos, né? Com força no canto, né? O Vila foi muito bem, o goleiro da equipe do Concórdia, acertou o canto, conseguiu fazer a defesa. Depois do rebote e o corte, o Concórdia evita a Ponte de marcar o segundo gol. Gleger Zorzinho, você que é o especialista, e aí o que é que aconteceu aí, Gleger? O Catarino disse, né? Ele bateu bem, bateu com violência. Depois teve uma cabeçada do Jean Dias na trave, né? A Ponte desperdiça uma grande oportunidade. Pênalti tem que converter, cara. Ainda mais numa situação como essa, ganhando o jogo de 1-0, faz 2-0, joga toda a responsabilidade pro lado do adversário. Belíssima defesa do goleiro Vinha, que foi muito bem na bola, fazendo uma boa defesa. O Vila, né? Que até o momento, por enquanto, é a defesa do jogo, viu, Batistão? Quer conceito ou não? Vai, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa de Alexandre Vila. Defesa em pênalti, o critério é sempre diferente, então 8.15. E a cabeçada na trave foi do Maguinho. Na sequência, né? O Vila tirou. Isso. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, em Santa Catarina, Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Ponte Preta 1, Concórdia 0. Amanhã os paulistas na Copa do Brasil, Pacaembu 19h30, Portuguesa e Botafogo da Paraíba, 20 horas em Cariacica, Rio Branco e Novo Horizontino, 21h30 em Limeira, Inter e Vila Nova de Goiás, 21h30 em Souza na Paraíba, Souza e Red Bull Bragantino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. E o Vila tá sentindo, caiu. E aí, hein? O que é que aconteceu com o goleiro do Concórdia, hein, Vladimir? O massagista jogou aquele spray abençoado ali na coxa do Vila, né? Parece que foi um probleminha ali, mas tá tudo ok com ele, Batista. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tudo ok com o Vila, tudo certo. Já está recuperado e o jogo prossegue. Placar de 1-0, o time da Ponte está vencendo o jogo. Placar de 1-0. Gol que o time da Ponte poderia... Aliás, jogo que o time da Ponte poderia ter ampliado, mas o Danilo Barcelos perdeu o pênalti. Segue, portanto, 1-0. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Bola pra fora, arremesso lateral. Barcelos é quem vai cobrar. Vai tomando posição lá pela esquerda para fazer a reposição. E o Barcelos está fazendo uma segunda linha. E quando ele desce é o Lucas Cândido. É quem faz a proteção ali do lado esquerdo. É isso, Vladimir? Lucas Cândido, que já atuou, né, várias vezes também como lateral esquerdo. Uma característica que o Alberto Valentim gosta bastante de armar o time desta forma, Batista. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado
em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 1-0, o time da Macaca está vencendo o jogo. Simon, ele domina, recua, ataca lá atrás. Vai sair jogando o time da Macaca na marca de 29 minutos passados do primeiro tempo. É Copa do Brasil. 830 mil já ganhou o time da Macaca, mas é uma premiação reduzida por causa do rebaixamento para a Série C. Se estivesse na Série B, a Ponte estaria num outro patamar com quase 1.400.000. Domina Danilo Barcelos, ele carrega soltando o jogo para Everton Brito lá na ponta. Não evolui, prefere o toque recuado, vem para Lucas Cândido, a bola foi recuada, vai sobrando lá atrás, domina pela direita, vem Simon para cutucar essa bola por dentro na marca de 30 minutos passados do primeiro tempo. 1-0, Maguinho vem para Simon e ele vai recuar, toca tudo lá atrás, vem para Emerson. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária, FM 85,7 no youtube.com/. Rádio Bandeirantes Campinas. 30 minutos e meio. Emerson domina, acionando Barcelos. Ele faz o lançamento na frente para Darley. Com seu corpanzil, protegeu, mas cometeu a falta. É isso, Vladimir? Essa foi a marcação, não gostou nada da anotação da arbitragem ali. O Darley, na verdade, acho que o impedimento foi marcado do próprio Darley, por isso o jogo parado, Batista. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizante, os melhores produtos, qualidade, segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Olha aqui do Lucas Cândido, mas também tem o Vicente Concha, né? Porque o time da Ponte mantém os seus 3 zagueiros. E vem lá pela ponta direita, domina, vai pra bola, tentando Zé Andrade, a passagem recua para Biteco. Biteco toca um pouco mais atrás, a bola cruzada dentro da área, passa por todo mundo e vai embora. Chegou Carlos Henrique para finalizar, mas não subiu, na verdade não subiu nada. E a bola passou, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca. O ângulo da TV mostra que o Carlos Henrique tá um pouquinho cheinho, né, Batista? Não sei se verdade, isso tá se bem confirma. Não, o nosso CH até poderia falar sobre a qualidade do CH deles, mas enfim, nem conseguiu tocar de cabeça, mandou para fora. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Placar de 1-0, o time da Ponte vai vencendo a partida. Patrick domina no campo de ataque, recua, solta o jogo para Luan. Luan na saída de 3 para Rafael. Rafael para Luan. Opa! Quase perdeu. Entregou de graça para Maguinho. E o Maguinho carimbou a cara do Enzo. Tá caído o Enzo, mas o árbitro manda seguir. Se manda lá pela ponta canhota. Danilo Barcelos para Everton Brito. Ele recua para Lucas Cândido. E o fair play é utilizado pelo Lucas Cândido, porque joga a bola para fora para o atendimento ao jogador do Concórdia. Foi em cheio ali, hein, rapaz? Doeu a jogada para cima do Kenzo. O Maguinho, né, na tentativa do lançamento, acertou o pé de ouvido ali do jogador do Concórdia, que sentiu bastante. Nossa, ele tá com apito de trem na cabeça, hein? Porque foi uma bolada considerável. Cortag, tecnologia nacional, presente em mais de 45 países, espalhando soluções para profissionais da construção. Siga no @Cortag Brasil. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33,5, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do
Brasil 2025 em Concórdia. Concórdia 0. A Ponte vai vencendo o Ponte Preta 1, Edu Pinheiro. Copa do Brasil lá em Belém, no Mangueirão, encerrado Águia de Marabá 0, Fluminense 8. Acabou lá em Votuporanga 2-2. Votuporanguense e Aparecidense. Nos pênaltis, 5-4 para o Aparecidense. Na pré-Libertadores, 32. Primeiro tempo, Neoquímica. Corinthians 1. O time da Venezuela também 1. E o Kenzo, quando estava caído, né? O árbitro chegou lá, perguntou qual o seu nome. Ele falou Brad Pitt. Falou, tá mal. Aí também não, né? Se tivesse falado Cazu, pelo menos, seria mais próximo, né? Mas Brad Pitt não. A Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E para você que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, manda aí um like para nós. Manda um joinha aí para nós. E muito obrigado pela audiência para você que também está no portal carlosbatista.com.br. Aproveita, manda também um like aí para nós. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Já tem o intervalo inteligente do Rádio do Brasil com o incomparável Edu Pinheiro. Sai jogando lá atrás, Felipe para o time do Concórdia. Ele toca rasteirinho para Biteco. Biteco domina, soltando um pouco mais à frente para Luan. Luan recua, volta a bola para Felipe. Ele recolhe, atravessa uma bola. Olha, no manual dos zagueiros não se atravessa uma bola desse jeito aí, hein? Ele comete um erro primário que nem no futebol amador os caras cometem. Aliás, o Simon atravessou uma bola assim esses dias para trás, aí num jogo no Majestoso. Domina Maguinho, ele solta a bola na frente, não tá valendo nada. Já tinha o árbitro parado o jogo, marcando uma falta em Jean Dias. Lucas Casagrande do Pinhais, no Paraná, marcou a falta para Macaca. Vladimir Catarino. A falta aconteceu sim, para cima ali do Jean Dias. A Ponte tem a possibilidade da cobrança na intermediária. O próprio Jean Dias e o Danilo Barcelos estão chegando por ali. 36. Vai para a bola Jean Dias para fazer a cobrança. Presidente Hilton Almeida, na entrevista que concedeu aos donos da bola, reprisada também no programa Esporte em Debate, disse que a folha de pagamento do Concórdia é entre 140 a 160 mil reais. Danilo Barcelos, partiu o pé canhoto, levantou para Concha, ele toca de cabeça, não tá valendo nada, já tinha uma falta ali dentro da área, Vladimir. Falta cometida para cima do Pedro, né? Quando teve o domínio da bola, acabou sendo atropelado dentro da área. Falta de ataque cometida pela Ponte. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, ou WhatsApp, ou site, ou app. Abra sua conta no Sicredi. Placar de 1-0, o time da Ponte está vencendo o jogo. É tempo de análise. Depois desse ataque, domina Vanderlei, recolhe dentro do círculo central, vem no corredor, abre o lateralizando a jogada pela direita para Maguinho, para Léo, bateu Léo Oliveira, longe por cima, para fora, tiro de meta para o Concórdia bater. Não era a melhor opção, né? O Léo Oliveira poderia ter feito o passe ou o cruzamento para a área. Optou pelo chute e mandou para fora. Carlos Henrique, bate pesado, 38, 1-0, o placar é justo, a Macaca vencendo. A Macaca tá jogando melhor que o time da casa. Não é um jogo tranquilo, não é isso que eu tô dizendo, mas a Ponte tá calma, tá organizada. Se o Barcelos tivesse batido cruzado o pênalti, como ele sempre faz, tava 2-0. Não entendi por que ele deu uma chapa na bola.
não é? Não achei que ele bateu bem, não. Não estou tirando o mérito do goleiro. Fez uma grande defesa. Mas a Ponte tem um jogo controlado, não é? Só vai se complicar se parar de se dedicar em campo. E pra você, Gleger Zorzinho, 1-0 Macaca, placar é justo? Justo, merece, a Ponte faz o melhor jogo, joga melhor, você vê que o Diogo Silva é um mero espectador da partida, a Ponte está bem posicionada em campo, está bem ajustada a marcação, as linhas muito próximas, dificultando as ações do time da casa, mas não pode descuidar e não pode se concentrar. A Ponte era para estar na frente, 2-0, e acabou desperdiçando um pênalti, e ela tem que ir em busca do segundo gol para trazer um pouco mais de tranquilidade. Domina, vem Biteco, recolheu, passou pelo primeiro, pelo segundo para Carlos Henrique, abriu, lateralizando a jogada para Patrick, cruzou na área, Emerson tirou, a bola voltou e aí apareceu de novo lá atrás Emerson para afastar e pegaram ele. Tá caído, aliás, o Léo Oliveira, né? Tá caído o Léo Oliveira, tá sentindo aí, Vladimir. E pintou cartão amarelo ali, né? Me parece ser pro Luan. Camisa 7, quem cometeu esta falta, imediatamente o árbitro marcou a falta e aplicou o cartão amarelo. Os donos da bola, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, na tela da Band. Acompanhe também no youtube.com/Band Mais TV. Confirmado então o cartão pro Luan, né? Isso, Luan, o autor da falta, cortando ali o contra-ataque da Ponte, recebe cartão amarelo. Quinzo domina pro time do Concorda, para Carlos Henrique, a bola volta, se manda Patrick lá pela esquerda e vem o Concórdia, Patrick gira em cima da marcação de Jean Dias, que volta na recuperação, bola recuada, vem para Quinzo, Quinzo domina, recua, toca no campo de defesa para Felipe, ultrapassa a linha da metade do campo e abriu lá pela direita, se manda Felipe Rangel, toca por dentro e escapa, vem Carlos Henrique, fez a parede, a bola voltou, sobrou para Pedro, partiu, levou para a linha de fundo, gira, vem Everton Brito recompondo lá pela esquerda, bola recuada, Biteco, pé direito, cruzou para Carlos Henrique, ele foi matar meio desajeitado, a bola sobrou com o time da Macaca, vem Jean Dias, tentou fazer o passe, ficou caído, o árbitro manda seguir e já deu para entender aí o advogado Lucas Casagrande do Paraná, ele não marca qualquer faltinha não, tem que ser uma faltona para ele marcar. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo e referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse cruzamento, é cobrança de falta, vem Luan, parte o pé direito, mandou direto, vem de soco, Diogo Silva tira, punhos cerrados, a bola foi à linha de fundo, a Ponte chega lá atrás, tirando e o Patrick manda de volta lá para dentro da grande área, a bola pingou na grama, Diogo Silva pegou em definitivo e desabou. E vai sair cartão pro Carlos Henrique, que tem um corpanzil. Não. É o zagueiro ali, Batista. Ah, é o zagueiro? Isso. É o Rafael, né? É o Rafael, exatamente. Camisa 4, ele quem chegou ali cometendo falta. A bola tava já com o Diogo Silva. Amarelo, portanto, pro Rafael, 4 do Concórdia. Portanto, o capitão do time do Concórdia, Rafael, está amarelado. Ele atropelou o Diogo Silva. É um caminhão carregado, né? Aquela Scania ou Volvo veio carregado e abalroou o Diogo Silva, que se encontra caído até o momento. E eu sigo com o giro do placar. Copa do Brasil em Santa Catarina, Ponte Preta 1, Concórdia 0, Edu. Olha, o Fluminense goleou 8-0 o Águia lá de Marabá, lá em Belém, foi o jogo, né? O Paulo Baia, ex-Ponte, marcou um dos gols do Fluminense. O América Mineiro tá fora, perdeu lá em Cascavel, no Paraná. Cascavel 1, América Mineiro 0. E na Neoquímica, gol do Corinthians, Matheus Bidu, 39, primeiro tempo.
Corinthians 2, Universidade Central da Venezuela 1. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é comigo aqui na Bandeirantes. Zé Andrade dominou, entrou na área, cortou, virou, bateu cruzado, entrou, é gol! 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 Gol do Concórdia! Concórdia Atlético Clube. Felipe Rangel, antes da bola passar pela linha do gol, enfiou o pé e mandou na rede, na arrancada pela direita, fulminante, na velocidade o time do Concórdia, e o Vicente Concha foi driblado 2 vezes e a bola ainda passou no meio das pernas do Diogo Silva. Que coisa impressionante! Portanto, Rangel, Felipe Rangel metendo a bola na rede e fazendo o gol do Concórdia. Então ninguém tocou, né? E o gol, portanto, para Felipe Rangel, empata o jogo. Concórdia 1, Ponte Preta também 1, Vladimir Catarino. Fez o que quis com o Vicente Conte ali, o Felipe Rangel, e na base da velocidade, ganhou na corrida e depois no drible também passou pelo zagueiro chileno, deu um toquinho na bola, ela ia entrando. Se aproximou ali o Zé Andrade, mas não tocou, né? A bola ultrapassou a linha, gol do Rangel, o Concórdia empata 1-1. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Com 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Mais 5, e aí Gleger, o Diogo Silva tomou a bola no meio das pernas, hein, Gleger? Ah, mas o erro maior ali foi do zagueiro Ponte Pretano, né? Que vacilo. Era o Concha, né, que tava ali na bola. Pelo amor de Deus, o jogador fez o que quis do Concórdia. E aí o Diogo Silva sai e ele só dá um tapa por baixo. Ali fica difícil pro goleiro, na cara do gol, né? Então não houve falha do goleiro, mas sim do zagueiro Ponte Pretano, que deu um vacilo danado, deu uma liberdade enorme pro atacante do Concórdia, que meteu a bola na rede. Agora aqui, ó, tá vendo o que nós tava falando? Agora Ponte poderia estar vencendo de 2-0. Agora tá 1-1. E para você, CH, 1-1, Concórdia, inimaginável, empatou o jogo, CH. Eu só tenho uma coisa para dizer no comentário do gol que a Ponte tomou. Concha. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Saiba mais no site rochaautopeças.com.br. Veja como falar com a loja mais próxima de você. Chega lá atrás, Luan, afasta, tira, joga pra fora, pra linha lateral. É arremesso. A informação na Bandeirantes, Edu. É o seguinte, empata o time da Venezuela na Neoquímica, hein? Adrian Martínez, 44 primeiro tempo, Corinthians e Universidade 2-2. Cortag, o melhor em ferramentas e acessórios para construção, com soluções que trazem conforto e segurança ao dia a dia dos profissionais. Saiba mais em @Cortag Brasil. E o que o Concórdia fez, né, quando saiu o Foguinho machucado e entrou o Felipe Rangel, ele recuou o Luan para jogar como volante. Então é o Luan que joga à frente do Felipe e do Rangel. Por isso que o Felipe Rangel, que é atacante, o cara que fez o gol, entrou, portanto, no lugar de um volante. Fez uma recomposição aí o técnico do Concórdia.
E vem Simon, domina o time da Ponte, avança, vem Maguinho, lá pela direita, ele para, recolheu, toca atrás para Jean Dias, ele balança, tentou a pedalada para Lucas Cândido, que vem por dentro, abriu lateralizando a jogada para Léo Oliveira, na frente no campo de ataque, placar de 1-1, a Ponte venceu por 1-0 e cedeu o empate, a bola vai para a linha lateral, é arremesso na marca de 48 minutos, 5, vamos portanto até 50, arremesso para o Concórdia, Patrick na bola, Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes, os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra, com Pisocol, colou, ficou. Lucas Cândido domina a bola no campo de defesa, vira pela esquerda para Everton Brito, ele partiu, parou, girou pé direito, tocou para Léo Oliveira, vem para a área, sai Vila, saiu, pega e não solta, Catarino. Não conseguiu concluir legal o Léo Oliveira, estava bastante pressionado, né? Aí a bola acabou sobrando nas mãos do goleiro Vila da equipe do Concórdia. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Placar de 1-1. A Ponte fez um gol. Fez com Everton Brito. E cedeu um empate com Felipe Rangel. Primeiro tempo, portanto, 1-1. Placar de 1-1 no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. E houve um erro de passe do Everton Brito e o Felipe Rangel foi quem recuperou a bola no meio campo, hein, Vladimir? Teve muito espaço e liberdade, né? O Vicente Concha marcou aí de forma inadequada, perdeu na corrida e depois tomou o drible ainda do atacante do Concórdia. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Placar de 1-1, vem aí na sequência intervalo inteligente do Rádio do Brasil, com o incomparável Edu Pinheiro, diz aí, Edu. Ora, muito obrigado, meu grande amigo Abatista. Oi, Catarino, Macaca hoje, uniforme número 2, é isso? Isso, uniforme predominando a cor preta. Muito bonito também esse uniforme da Ponte Preta. Hoje com torcedores da Ponte Preta presentes também a Concórdia, acompanhando a estreia do time na Copa do Brasil. Edu. Olhando rapidamente, torcida parece a torcida da Lusa, né? Você olha assim, né? O pessoal da arquibancada, é um público, a capacidade é 5 mil do estádio, né? Ingresso a R$150, 75 a média. E 830 mil, já ganhou por participar. Quem passar hoje ganha quanto, Catarino? 1 milhão, 1.000.000 caindo na conta de quem passar aí nessa partida para a segunda fase da Copa do Brasil. Bom intervalo, Catarino. Valeu, Edu, até já. A Ponte, Diogo Silva vai jogando, começar com você, viu, Gleger? Diogo Silva, Maguinho, Simon, Vicente Concha e Danilo Barcelos, Emerson, Léo Oliveira, Lucas Cândido, não tem um meia de ofício, Jean Dias, Everton Brito e Danley. É o ataque da Ponte. No banco, deixa eu ver quem que tá no banco aqui. Tem Pedro Rocha, Rodrigo Souza, Dudu, Renato, Pedro Vilhena, João Gabriel, Luiz Felipe, Pacheco, Vitor Andrade, Serginho, Bruno Lopes. A Ponte faz 1-0. Aliás, bonita jogada, né? O Simon, ele cruza e aí tem a primeira de cabeça. A primeira de cabeça é para o menino... A primeira foi o Barcelos, né? Barcelos de cabeça pro Léo Oliveira, que de cabeça ajeita para Everton Brito, que de cabeça faz o gol. Teve 3 cabeçadas aí. Pênalti para Ponte, Emerson sofre pênalti de Pedro, 24 minutos, Danilo Barcelos cobra, o goleiro defende. E aí essa falha de Vicente Concha, chutou em cima do Felipe Rangel. Felipe Rangel pegou a bola, ganhou na corrida, driblou uma, deu 2 cortes e na saída do goleiro Diogo Silva acabou tocando, empatando 1-1, Gleger. Resultado ruim até agora, hein? Até agora, o resultado ruim, a Ponte controlava o jogo, a equipe do Concórdia não evoluía absolutamente nada, pressionava em alguns momentos, ficava com a bola em alguns momentos, mas a Ponte sempre muito organizada, mas aí você vê como é que é, né? O erro individual. O Concha vacilou demais, cara. Pô, não é possível. Até eu com 48, meus quase 49 anos,
pô, facilidade, tranquilidade pro cara, fez o que quis, né? Dentro da área da Ponte, e aí conseguiu. E aí, pô, querendo ou não, claro que tem a deficiência técnica, claro que tem a pouca qualidade, mas, meu, se der liberdade para um atleta profissional, o cara vai evoluir, pô. E foi o que aconteceu. Se tivesse ajustado a marcação, não dando espaço, o jogador não consegue. Agora, se deixar com liberdade, se tiver desatento, se desconcentrar no lance, vai tomar o gol. E agora, o que acontece? Um jogo tranquilo, um jogo que poderia estar aí com um placar um pouco mais elástico, com um pouco mais de tranquilidade, traz o desespero, e isso atrapalha. Sabe por quê? Porque o empate vai para os pênaltis. E aí os pênaltis, aí não tem jeito, aí, meu amigo, aí é loteria. Aí é quem tem mais garrafa vazia para vender. Então, tomara que o Alberto Valentim consiga acalmar os ânimos do time, que depois do gol ali parece que deu uma nocauteada, meio que anestesiada, e não conseguiu se achar em alguns momentos. Tenha calma, tranquilidade, pôr a bola no chão, evoluir, porque a Ponte, tecnicamente, ela é muito melhor que esse time do Concórdia. Agora, é aquilo que eu tô dizendo. Dá liberdade, meu amigo, os caras vão chegar. Dá liberdade, os caras vão evoluir. Se desconcentrar, os caras vão fazer gol. Então, a expectativa... Eu não mexeria no time, tá? Não mexeria. Tem uma possibilidade de tirar um dos zagueiros, colocar um atacante para tentar botar um pouco mais de pressão? Tem sim, mas eu não sei se o Roberto faria. Né? Uma coisa para se pensar aí, lá depois dos 15, 20 minutos, se continuar esse resultado de empate. Porque, vou repetir, a Ponte é melhor tecnicamente, né? Conseguia controlar o jogo no primeiro tempo, mas cochilou um segundo, e tomou o gol de empate, e aí o empate é resultado ruim, é resultado complicado para Macaca, Edu. Muito bem, bom intervalo pro senhor, grande Gleger Zorzinho, aqui tá 1-1, olha, como destaque é muitos jogos, só para dizer o seguinte, que o América Mineiro foi eliminado lá em Cascavel, no Paraná. Cascavel 1, América Mineiro 0, América Mineiro tá na final do estadual, final contra o Atlético. Olha, o Fluminense descarregou para cima do Águia de Marabá, lá em Belém, no Mangueirão. Águia de Marabá 0, Fluminense 8. O Cano fez 2, o Paulo Baia. Ex-Ponte fez 1. Lá em Votuporanga, Votuporanguense e Aparecidense foi 2-2. Nos pênaltis, 5-4 para o Aparecidense. Amanhã tem mais Paulista na fita. Pacaembu, 19h30, Portuguesa e Botafogo da Paraíba. E o vencedor de Ponte e Concórdia pega o vencedor de Portuguesa e Botafogo da Paraíba. Amanhã, 20 horas, em Cariacica, tem Rio Branco e Novo Horizontino. 21h30 em Limeira, Inter e Vila Nova. E 21h30 em Souza, na Paraíba, Souza e Red Bull Bragantino. Olha, está no intervalo lá na Neoquímica. Olha, toma cuidado, Corinthians. Pré-Libertadores está 2-2. Corinthians e Universidade Central da Venezuela. Yuri Alberto a 1 minuto, 1-0. O Juan Cuesta empatou a 4 minutos. Matheus Bidu a 39, 2-1. E o Adrian Martínez a 44, 2-2. E o Edson Souza passando aqui para mim que o Castro tá não tem Strongest, né, Pedrinho, do PP? O Castro ontem jogou em Salvador, Bahia 3, tem Strongest série, entregou, o Castro entregou, foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o primeiro foi do Luxo Rodrigues e Ademir é aquele que jogou no América Mineiro, bom de bola Ademir, né? Marcou 2 pelo Bahia. Olha, intervalo já o CH a dar o seu pitaco também. A Ponte perdeu o pênalti. O que é isso? Everton Brito 1-0 a 13 minutos, 1-0 Ponte. Depois pênalti para a Ponte. Danilo Barcelos cobrou a 24. O goleiro defendeu. E a 44, Vicente Concha. Falha do chileno Felipe Amaral. Roubou, deitou, serpenteou e fez o gol empatando 1-1. Olha, é o seguinte, se der empate é pênalti. Minha preocupação é o Quidogueiro do lado do cemitério. Porque se for pra pênalti, eu vou sair daqui de madrugada. E passar no cemitério de madrugada, pra mim é um problema. Não tem mais muro, é só gradil. Você vê todos os túmulos lá, entendeu? E tem um quidogueiro, rapaz esforçado e tal. Ele abriu o quidog do lado do cemitério. Mas juro por Deus, eu tô aqui há tantos anos, rapaz. Esse quidogueiro tá há pouco tempo. Toda madrugada que eu saio, nunca vi uma pessoa comendo o quidog. Você foi? O Gil foi? Já foi lá? Mas eu não, toda vez que eu passo, e o cara tá sempre varrendo, 1 da manhã, o cara tá firme no serviço. A gente volta já, 1-1.
Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. A poupança premiada Sicredi tá na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Leva de contar, confia na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Itaqui Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadasicredi.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Todo mundo já sabe, sexta-feira é dia de KTO na KTO.bet.br. Acesse sua conta entre as 5 da tarde e as 7 da noite, clique na aba Meus Menus e ganhe giros grátis na hora para curtir seus jogos favoritos. Ah, e não esqueça de conferir os termos e condições da promoção, hein? KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093-2024. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Uma linha completa de argamassa e rejunte pra sua construção. Cê tá cansado de dor de cabeça? Pisocol é a solução. Primeiro lugar em qualidade e segurança. É Pisocol, é Pisocol. O melhor pro seu bolso e sua obra. É Pisocol, é Pisocol. É Pisocol, é Pisocol. Colou, ficou, é 100% praticidade. É Pisocol. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Tem rede balançando. É Polar! Carlos Batista. Domina Simon. Recolhe, faz o lançamento para Danilo Barcelos. Cruzamento na área para Léo Oliveira. Vem de cabeça Everton Brito. Tocou, é gol! 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 Na marca de 13 minutos passados, primeiro tempo, Simon fez o lançamento de perna direita, comprido e espichado na perna esquerda. Danilo Barcelos fez o cruzamento de cabeça, Léo Oliveira de cabeça, jogou para dentro da pequena área e de cabeça. Everton Brito empurrou, mandou lá dentro. A bola bateu no fundo do gol e fez Everton Brito. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Oi, CH, 1-1. Outro lado, né, do
não tinha que dar essa bobeira, não poderia ter acontecido. A primeira bobeira que a Ponte deu nesse primeiro tempo, que ela foi superior, na minha opinião, foi o pênalti perdido pelo Barcelos, que em 95% das vezes bate cruzado. Ele deu uma chapa, o goleiro pegou, não achei que ele bateu mal, mas não bateu bem também não. Então ela não foi no cantinho, ela foi uns 2 passos do lado direito do goleiro. E a partir do momento do pênalti perdido pelo Barcelos, a Ponte se intranquilizou no jogo. Não é que tomou nenhum tipo de pressão do Concórdia. Não foi isso que aconteceu. Mas depois de uma jogada do Everton Brito do lado esquerdo, ele perdeu a bola, aí veio o menino que corre uma barbaridade, que entrou inclusive com o decorrer do primeiro tempo, o Rangel, correu uma barbaridade pelo setor direito de ataque, esquerdo de defesa da Ponte. Aí ele saiu um corpo atrás do Concha e chegou quase dentro da área ou dentro da área com um corpo à frente. Deu um corte para dentro, um outro corte por fora e na saída do Diogo meteu entre as pernas do goleiro da Ponte, fazendo 1-1. Foi só isso, em termos de ataque, que o Concórdia fez. Absolutamente nada. De qualquer maneira, espero que no segundo tempo as coisas sejam diferentes. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando em Santa Catarina. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás da classificação na Copa do Brasil. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! O segundo tempo, 1-1, a Ponte vencia por 1-0, perdeu um pênalti com Danilo Barcelos e o Concórdia empatou. E aí, Catarina, alguma alteração para o segundo tempo? Não, Batista, nenhuma mudança, apenas aquela feita no Concórdia na primeira etapa, a saída do Foguinho, entrada do Rangel, a Ponte com a mesma formação desde o começo. Cortag, o melhor em ferramentas e acessórios para construção, com soluções que trazem conforto e segurança ao dia a dia dos profissionais. Saiba mais em @Cortag Brasil. Placar de 1-1, o time do Concórdia vai levando o jogo para pênaltis. Domina lá atrás, Emerson sai jogando, entregando rasteirinho no campo de retaguarda. O time da Ponte toca a bola. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. E vem da escapa o time da Macaca para Jean Dias. Bateu cruzado, o Barcelos não conseguiu chegar. E a bola saiu, foi embora. Pra fora, pela linha de fundo, deu uma arranhada na coxa ali o Barcelos, hein, Vladimir? Arranhou sim, porque ele se jogou, né? Um carrinho para impedir que a bola saísse pela linha de fundo, acabou não conseguindo. A bola foi muito forte, apenas tiro de meta pro Concórdia. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Lucas Cândido recua na fogueira para Emerson. Ele tira lá de trás, entregando para Simon no campo de defesa. Recolhe, faz o passe para Maguinho. Se manda, avança no campo de ataque para Jean Dias. Devolveu para o Maguinho, coitado do Maguinho, cara. Mas nem que ele tivesse turbinas grudadas nas nádegas chegaria nessa bola, hein, Vladimir? A minha dúvida é sempre quando você usa essa expressão, Batista, onde que se conecta a tomada nesse caso, né? Há uma certa controvérsia, né? Porque pode ser uma bateria daquelas que tem uma carga realmente impressionante. Ah, entendi. Importante isso.
Internet premiada com ultra velocidade 100% fibra ótica a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. É com a Desktop, a internet oficial da Ponte Preta e do Guarani. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. 4 minutos, falta pro Concórdia. Campo de ataque pela meia direita. Veio pra bola, tentou dominar, foi tocado por trás o Carlos Henrique. A falta nele, Vladimir. O Everton Brito e o Concha chegaram ali na marcação do CH, que acabou tomando um toco por baixo. Falta para o Concórdia. O Diogo Silva arma a sua barreira. Placar de 1-1, falta para o Concórdia. Vamos ver quem é que vai bater. Era o próprio Carlos Henrique que estava ali ajeitando a bola para a cobrança. Vamos ver se ele vai cobrar ou desistiu de fazer a jogada. Ele que sofreu a falta. Barreira com 3 homens. Guardecendo o lado esquerdo de Diogo Silva. São 2 que estão ali posicionados. E é ele mesmo. Carlos Henrique, uma bomba. Defendeu Diogo Silva. Voltou, Luma bateu. É gol! 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 Zé Andrade. Gol do Concórdia. Concórdia Atlético Clube. A marca de 5 minutos passados do segundo tempo. Carlos Henrique deu uma paulada. Diogo Silva rebateu. Não havia nenhuma cobertura e o Zé Andrade chegou de pé direito, bateu, jogou a bola no fundo do gol da Macaca e vira pra cima da Ponte. Concórdia 2, Ponte Preta 1. E o detalhe do gol é seu, Vladimir Catarino. O especialista é o Gleger, mas pra mim deu bobeira ali o goleiro Diogo Silva, né? Poderia ter espalmado pra cima, jogado pela linha de fundo. Ele espalmou de volta pra área e a bobeira 2 da defesa, que não acompanhou o rebote. Zé Andrade livre, com total liberdade pro arremate, mandou pro fundo das redes. É o vira-vira do Concórdia, agora 2-1. E aí, Gleger concorda com o Vladimir Catarino, o gol do Concórdia? Plenamente, concordo plenamente. Falha do Diogo Silva. Desconcentração total, uma bola extremamente fácil. Pela qualidade do goleiro Ponte Pretano, era uma bola para nem dar rebote. Se tivesse com alguma dificuldade, joga para escanteio, joga para cima para escanteio também. Vacilou demais, dormiu no lance o Diogo Silva e deu de presente o segundo gol para o Concórdia. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Falta, vem o time da Macaca, 7 minutos da etapa final para fazer a cobrança. Vamos ver quem é que vai bater. 2 são os candidatos, Danilo Barcelos e Jean Dias. Um bate com a canhota, outro com a direita. Jean Dias, pé direito, bateu, vai embora. Por cima do gol, meio metro acima do travessão. Tiro de meta pro Concórdia, Vladimir. Tinha muita gente esperando o cruzamento lá dentro da área, inclusive os zagueiros, né? Mas o Jean optou pela cobrança direta, mandou pra fora, é tiro de meta. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, o pior dos mundos. Comecinho do segundo tempo, o time do Concórdia fez o segundo e virou o jogo em CH. Realmente a Ponte desplugou da partida, né? O Gleger falou, e eu concordo com ele, o Diogo falhou, ele espalmou a bola para o centro da grande área, apesar da bomba do Carlos Henrique, não tem desculpa. O goleiro da Ponte falhou, o goleiro bom da Ponte falhou. E aí na cobertura todo mundo ficou olhando o atacante no Concórdia fazer o segundo gol. Agora entra a situação emocional, 100%. Se a Ponte não se acalmar, não consegue nem empatar o jogo. Mexeu.
Vai. Na ponte entrou Serginho. Serginho 37 no lugar do Vicente Concha. Sai o zagueiro Vicente Concha, entra Serginho 37. Serginho, camisa número 37, entra aí no time da Ponte, vai mudar a configuração tática, daqui a pouco os comentaristas vão falar. Hora aberta pela ponta direita, Jean Dias para Maguinho, cruzamento na área para Danley, saiu o goleiro, afasta, tira, a bola voltou, pé canhoto, Lucas Cândido pegou mal, vai embora para fora pela linha de fundo, mas houve um desvio, escanteio para Macaca bater. A conclusão do Lucas Cândido não foi boa não, né? Ele deu sorte que resvalou ali na zaga, linha de fundo, escanteio, o Danilo Barcelos e o Jean Dias estão por lá. 9 minutos e meio, segundo tempo. Vem pra bola, pra cobrança de escanteio. A Ponte leva a zagueirada pra área. Tomando posição lá pela direita pra fazer o erguimento na área. Cobrança de escanteio, Danilo Barcelos. Pelo jeitão é ele quem vai bater, mas o Jean Dias também está por ali. O árbitro está apontando, me parece, algum problema com a iluminação, viu, Batista? Exatamente, ó. Tem uma torre lá com problemas em alguns refletores, por isso o árbitro pediu para esperar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas da Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Placar de 2-1, o time do Concórdia vai ganhando o jogo e com isso vai faturando até aqui R$1 milhão. Essa luz é de LED, né? Então caiu o disjuntor, já ligou rapidamente e acendeu de novo. Vem para a bola Danilo Barcelos para fazer o erguimento na área. Pé canhoto, cruzamento, Danley tocou de cabeça. A bola fez uma curva por fora, é isso? Aparentemente sim, a chamada parábola, né? Até porque não teria outra coisa a marcar o árbitro. A posse de bola é para o Concórdia. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Você pode contar com o Sicredi. E aí, Gleger, essa alteração, Vicente Concha, depois de ter feito uma lambança imensa, sai e entra Serginho no seu lugar. Vou voar mais o meio de campo, tentar dar um pouco mais de transição, um pouco mais rápido. O Serginho tem essa característica, encosta um pouquinho nos homens de frente, acerta o Alberto Valentim na substituição. Batida e tirou o cara certo, né? Não estava bem o Concha no jogo. E para você, CH, a alteração aí do Alberto Valentim, o que você achou? Eu achei coerente, pertinente e correta, né? O Concha desde o primeiro tempo não estava bem. Esse gol, além da falha do Diogo, houve falha da cobertura do lado dele e do lado esquerdo também. E o Serginho é um cara que tem mais manejo, né, Batista? Eu acho que o Alberto Valentim acerta. Domina Serginho, faz a enfiada de jogada para Danley por dentro. Chega lá atrás, rachando o Luan. Pra fora, pra linha lateral, mas ele levou a pior, tá caído, hein, Vladimir? Cãibras, né? Tá sentindo cãibras ali nas duas pernas, o Luan. Por isso fica caído, o árbitro já solicita a presença da maca. Acompanhe as principais informações de Guarani Ponte Preta no portal carlosbatista.com.br. As notícias estão à mão, fáceis de encontrar. Siga também no portal CB nas redes sociais. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12, quase 13, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, em Santa Catarina, oeste de Santa Catarina. Concórdia 2, Ponte Preta 1. Pré-Libertadores em 13, segundo tempo na Neoquímica, Corinthians 2, Universidade Central da Venezuela também 2. E sábado começa a quarta de final do Paulistão, 20 e 30 no 1º de maio, São Bernardo de Palmeiras. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Olha, dei muita risada agora, cara. O massagista do time do Concórdia, massagista raiz. Problema de câimbras do Luan e ele dando pontapés, né? Chutinhos na coxa do Luan. E vem a ponte, entrou na área, se fecha lá atrás o time do Concórdia. Chega para tirar, afasta, a bola volta, sobra com Emerson. Ele domina soltando para Serginho por evolução. Toca a bola lá para dentro da área, chega para tirar, afasta de qualquer jeito o Biteco. Você já viu isso aí, o massagista dando bicuda na coxa do jogador, hein, Vladimir? O Sara, não tem outra alternativa. Esse é o massagista raiz, né? Coisas de Copa do Brasil. Nunca tinha visto não, Batista. Você já tomou bicudas na coxa, hein, Gleger? Você claro. Que jogou durante 20 anos. Claro. Isso aí é uma forma de dar uma soltada na muscula. Então o pessoal já dá um chutinho. Só, você tem que chutar de chapa. Se chutar de bico, dá cãibra. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Simon domina no campo de defesa, faz o passe aberto pela direita para Jean Dias, para Maguinho. Volta no Jean Dias, que volta no Maguinho. Agora por dentro pela meia para Serginho. Ele escapa da marcação do primeiro, tenta levar, vai pro solo. Caiu de maduro, não houve nada e vem o contra-ataque. Domina Carlos Henrique acionando Felipe Rangel. É o autor do primeiro gol, o gol de empate do time do Concórdia. A bola recuada vem lá atrás, Diogo Silva. Pega e vai sair jogando. Deu escanteio, Batista. Deu escanteio? É, se enrolou todo ali na saída de bola a Ponte Preta. Ficou pedindo o tiro de meta. O assistente aparentemente marcou o escanteio, né? Vamos ver se o árbitro foi na dele. O Emerson, né? Em definição ali, ela saiu sim, é escanteio. Saiu inteira. Tem que sair inteira no recuo do Emerson para o Diogo Silva. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. É referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Escanteio para o Concórdia. Pedro é quem vai bater. Já está posicionado 16,5 do segundo tempo. E tá saindo ali o jogador Luan. Vai ter alteração, viu, Batista? Tá saindo o Luan com a 7 para a entrada do Bassédio. Bassédio com a 23 entra no lugar do Luan. Bassédio, B-A-S-E-G-G-I-O. Com G. Dois Gs. Dois Gs, portanto, entrando o Bassédio no time do Concórdia para a saída de Luan. Saiu contundido. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Domina o time da Macaca, 17 da etapa final. Placar de 2-1 para o time do Concórdia. Serginho para Danley. Rasga por baixo, Rafael tira. Mandou para fora, para a linha lateral. Saiu em escanteio para Macaca bater, Vladimir. Corte providencial ali do Rafael, né? Esticou a perna, mandando pela linha de fundo, tirando do Danley. Tem pressa, Macaca na cobrança do escanteio. 17 passado, Serginho, cruzamento na área. A bola continua viva, subiu, pega a Vila, caiu com ela, dominada todo de azul, Alexandre Vila. Cortag, a linha mais completa de produtos para assentamento de porcelanatos e pisos cerâmicos você encontra na Cortag. Saiba mais nas redes sociais em @Cortag Brasil. Vai perdendo a Macaca, placar de 2-1 de virada. A Ponte fez 1-0 com Everton Brito de cabeça no primeiro tempo e ainda no primeiro tempo tomou o empate. E aí, aliás, no começo do segundo tempo tomou o empate. E aí o Concórdia virou placar de 2-1.
A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o seu dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Everton Brito domina para o time da Ponte, acionando o Serginho, ele sai da lateral, vem por dentro, rola o jogo, vem para dentro do círculo central com o Léo Oliveira para Maguinho na lateral, trabalha na perna direita para recuar para Simon, time da Ponte adianta suas fileiras, Maguinho, pé direito, uma bomba desviada, Vila! Chega, pega. Depois de soltar em 2 tempos, faz a defesa o goleiro do Concórdia, Vladimir. A bola acabou sendo amortecida ali no meio do caminho, né? E ficou mais tranquila para a defesa do Vila, que pegou em 2 tempos até para ganhar um tempinho. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Vila. Ah, Batista, claro que o pênalti foi muito mais contundente, mas foi uma boa defesa também. 7,85. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopensas.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vem o time da Ponte, tá perdendo o jogo, vai Macaca. Jean Dias dá mole, perdeu pro Kenzo, ele trabalha lá pela esquerda, mas entrega de graça. Simon domina no campo de defesa, o time da Ponte entregando para Emerson, dali no corredor, vem para Serginho, preparou, lançou, abriu lá na ponta direita, 20 minutos, o tempo vai passando. Jean Dias para Maguinho, acionou o ataque, erra o passe. Há um cinturão de marcação ali quase na entrada da área do Concórdia, praticamente intransponível. A Ponte tem que arrumar um jeito de passar por esse paredão. E o Concórdia reclamou de um toque de braço do Lucas Cândido. O que você achou, hein, Vladimir Catarino? Eu tive a impressão de ter sido um lance normal. Claro que houve um toque ali, mas estava com o braço praticamente fechado. O Cândido, para mim, nada a marcar. E para você, CH, houve pênalti para o Concórdia ou não? Eu também tenho a mesma impressão. Foi um lance casual ali. Não achei intenção do jogador da Ponte, não. Para mim, não foi pênalti. E para você, Gleger, foi pênalti no Luan Cândido, no Lucas Cândido? Sem nenhuma intenção, Batista. Não houve pênalti. Domina Serginho, se manda lá pela direita. Rola a bola no ataque. O time da Ponte vai perdendo o jogo. 21 minutos, etapa final. Trabalha Lucas Cândido dentro do círculo central. Para a recuada para Emerson. Ele ajeita de perna direita para Lucas Cândido. Na frente para Barcelos de pé canhoto. Lançou para dentro da área. Vem para a bola Everton Brito. Levou no peito e na perna direita. Ficou preso no caixote de marcação do time do Galo. O Galo de Concórdia faz o lançamento no contra-ataque, vem Simon, falhou, dominou Zé Andrade, não tá valendo nada. É a sorte agora do Simon, hein, Vladimir? É, porque ele falhou, né? Claro que a arbitragem marcou a falta, mas bobeira ali do Simon, quase deixa livre o atacante do Concórdia. Jean Dias domina pela direita, solta a bola para Maguinho, pé direito, cruzou para Everton Brito, fez o movimento de cabeça, vem de pé canhoto, bateu Barcelos. A bola tocou na defesa. Barcelos reclamou que houve um toque de braço. O árbitro em cima do lance disse que não. Apenas o arremesso já cobrado. Time da Ponte domina. Serginho recuando para Emerson Santos. Ele solta dentro do círculo central. Vem Serginho. Gira de um lado para o outro. Não passa, vai carregando. Agora solta na lateral. Quase 23 do segundo tempo. 2-1 para o time do Concórdia. Jean Dias volta a bola pela direita para Simon. Ele atravessa da direita para a esquerda para Lucas Cândido, aciona Barcelos, se mete lá na frente, vem atrás para Lucas Cândido, para Serginho, de pé direito, deu uma fatiada, mandou lá para dentro da área, Patrick tira, a bola volta com Simon,
Time da Ponte adiantado neste momento. No último homem é justamente o Emerson dentro do círculo central. Lucas Cândido domina soltando para Serginho. Serginho de lado para Simon pela direita. O zagueirão vai se aventurando no campo de ataque. Para Jean Dias, prende, solta agora. Na lateral para Maguinho. Maguinho recua. Vem para Simon. Simon outra vez para Jean Dias. Ele passa pela marcação, cruza na área. Bola desviada. Vila pega em 2 tempos, Vladimir Catarino. A Ponte está dando uma facilitada também para a vida do Concórdia, né? Não consegue construir uma jogada mais perigosa. Outro cruzamento sem sentido para a área, tranquila para a defesa do Vila. Aroma das Ervas, a linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e um máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. É tempo de análise. Gleger Zorzin. Time do Concórdia se fecha atrás. Antes do Gleger, a alteração, e o Gleger já comenta a alteração na macaca. É, o Victor Andrade, né, tá entrando com a camisa 31, Batista. Acabei não conseguindo ver quem saiu, já confirmo quem saiu, mas tá em campo 31, Victor Andrade na Ponte Preta, Batista. E aí, Gleger, saiu Léo Oliveira, entrou Victor Andrade. É o Léo Oliveira, né? Coloca um pouco mais de velocidade o Alberto. É o que tá precisando a Ponte, né? Tá ficando com a bola, mas aquela posse de bola que não evolui. Fica ali, toca pra cá e não consegue chegar, não consegue pressionar, não consegue criar oportunidades. Você vê o Concórdia faz o segundo gol, vem, abaixa todo o seu bloco. E aí, em alguns momentos, linha de 5, dificultando muito a penetração do time Ponte Pretano. O jogo tá difícil pra Ponte, viu, Batista? Tomara que o Victor Andrade entre bem e consiga transpor sobre essa linha de marcação, essa malha forte de marcação do Concórdia. Domina o time da Ponte, vai para o campo de ataque. Serginho para Simon, Simon para Serginho. A marcação por trás, Patrick deu o bote, tomou, já tocou a bola para Carlos Henrique. A Ponte consegue a retomada. Monta ali um pelotão de marcação para recuperar. Conseguiu na força-tarefa a recuperação da bola. Domina, vem Barcelos de perna canhota no corredor. Vem para a bola Everton Brito, não penetra, perde. Volta, Barcelos toca, chega lá atrás. Chega Biteco para afastar. E para você, CH, a alteração entrou Victor Andrade. E o jogo até aqui, 2-1, a Ponte perde em CH. Ele está colocando o Danilo Barcelos por dentro, como uma espécie de segundo volante, para melhorar a qualidade do jogo. Eu acho que ele acerta. O problema é que a Ponte, eu vou repetir o que eu disse no outro comentário, ela não pode perder a tranquilidade. Se ela tiver tranquilidade, ela empata o jogo. Porque o Concórdia agora, além de estar muito cansado, está lá atrás. Agora, quando acontece isso, não adianta ficar chuveirando a bola de qualquer maneira. Tem que jogar com calma, com precisão, não é? E com inteligência. Domina Victor Andrade pela esquerda para Serginho, vem por dentro o time da Macaca, bola aberta pela direita. Simon levantou a bola na área, Everton Brito de cabeça. Barcelos jogou as pernas. Tentou fazer um malabarismo e caiu todo esparramado, mais esparramado do que sorvete em asfalto quente, hein, Vladimir? Né? Não deu pra entender qual jogada tentou ali o Barcelos, né? Num voleio, talvez, uma semi-bicicleta, mas enfim, nada deu certo. A posse é do Concórdia. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. E tá caído o Barcelos, hein? Ele sentiu no momento em que jogou o corpo no ar. Me parece que caiu de mau jeito. Microfone da Rádio Bandeirantes, sente o peso. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like pra nós. Manda aí pra gente um like. E muito obrigado pela sua audiência.
E o Concórdia vai mexer no atacado, hein? Foram 3 mudanças, Batista. Já confirma uma delas o Rangel, né? Entrou e saiu. Entrou no primeiro tempo, saiu agora para a entrada do Lipe Langer, camisa 19 no lugar do Rangel, 20. As outras 2 mudanças eu confirmo já. Lipe Langer, qual o número dele? 19. 19. Nomes, diria, do Pinheiro, exóticos no time do Concórdia. A internet que conecta o seu time do coração também pode conectar a sua casa. Desktop eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Ligue 0800 1102. Outra mudança, Batista, o Kerli com a 18 entrou no lugar do Carlos Henrique. Saiu Carlos Henrique 9, entrou Kerli 18 no time do Concórdia. Kelly 18. Kerli. K-E-R-L-L-Y. Kerli. Mais um exótico. Kerli. E falta uma. Vem o time da Ponte, dominou, preparou na entrada da área. Pé canhoto, Jean Dias bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, ele veio surfando. Veio pra dentro, arrumou pro pé canhoto, bateu, mas errou o buraco, hein, Vladimir? E errou por muito, né? Teve até liberdade pro arremate, mas mandou pra fora. Tiro de meta, né? Linha de fundo aí, tiro de meta pra equipe da Ponte. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Igatacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Copa do Brasil, em Santa Catarina, Concórdia 2, Ponte Preta 1, Edu Pinheiro. Olha, pela pré-Libertadores, 30, segundo tempo na Neoquímica, Corinthians 2, Universidade Central da Venezuela também 2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E para fechar, Batista, a última alteração, a saída do Kenzo para a entrada do Murilo. Murilo 15 no lugar do Kenzo, nessas 3 mudanças feitas aí pelo Zata. Rádio Bandeirantes, diariamente necessária. FM 85,7 no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 2-1 de virada, o time do Concórdia tá vencendo. E vem a Ponte com o Serginho. Dominando e soltando para Maguinho, cruzou de canhota na entrada da área. Pedro chega, tira, completa lá atrás, afastando o Lipe Langer. Abra a volta com o time da Ponte. Barcelos recebe, domina, acionou a ponta canhota. Vem Vitor Andrade, volta a bola pela meia esquerda para Lucas Cândido. Dali para Barcelos, para Vitor Andrade, para Barcelos, pé canhoto, cruzou na área, subiu Felipe, afasta, voltou Serginho, dominou, abriu pela direita, Maguinho, pé direito, bateu desviado, vai embora, pressiona Macaca, vai pra cima, chapisca forte o muro do Concórdia, ganha escanteio para Macaca bater, Vladimir. O time do Concórdia tá dando sangue literalmente, né? Cruzamento, a bola resvalou ali no Patrick e foi pela linha de fundo, escanteio para Macaca. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Os melhores produtos, qualidade e segurança para sua obra. Com Pisocol, colou, ficou. Tá caído o jogador do Concórdia, tá sentindo e o jogo está paralisado. E é escanteio para Macaca. Jogue com responsabilidade. Jogue em kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Tá preocupado o técnico da Macaca.
E o jogador continua caído. É o Patrick. É o Patrick, né? Isso ainda é. Ele quem levou a bolada lá, né? No momento do cruzamento do Maguinho. E nesse lance foi que ele se machucou. Cortag, tecnologia nacional. Presente em mais de 45 países, espalhando soluções para profissionais da construção. Siga @Cortag Brasil. Danilo Barcelos vai para a bola para cobrança de escanteio. 33, quase 34 do segundo tempo. 2-1. A Macaca em busca do empate. E vai mudar em dose dupla o time Ponte Pretano. Renato e o Bruno Lopes, né? 2 atacantes estão entrando na Ponte Preta. O quarto árbitro não levantou a placa, tá saindo o Darley. Sai Darley 90 para a entrada do 77, Bruno Lopes. Bruno Lopes 77 no lugar do Darley. E o Renato tem a camisa 11. Vamos ver no lugar de quem está entrando, no lugar do Everton Brito. Sai Everton Brito e entra o Renato 11 na Ponte Preta. Tira, portanto, a dupla de ataque técnico da Macaca. Escanteio. Vem pra bola, partiu. Danilo Barcelos, pé canhoto, cruzou na área, deu rebote, voltou. Serginho dominou, pé direito, cruzou na área. Tira! Afasta o zagueiro, mandar pra fora pela linha de fundo. Em escanteio pra Macaca bater. Como deu, tirou ali o zagueiro, me parece ter sido o Biteco quem tocou por último na bola, mandando pela linha de fundo. Escanteio, mais um pra Macaca. Escanteio, Jean Dias vai pra cobrança. Partiu o pé direito, levantou na área. Deu rebote, tira lá atrás, afasta Patrick. Arremesso lateral, o próprio Jean Dias pra fazer a cobrança. Pra Maguinho, partiu, foi passando, perdeu. Recupera o time do Concórdia, posse de bola. Vem no lançamento comprido, mas estava atento e ligado lá atrás. Já a bola foi recuada, o time da Macaca se recompõe. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. O Dudu também entrou, Batista. Dudu entrou com a 8 no lugar do Lucas Cândido. Fechando aí as alterações da Ponte. 8 Dudu, saindo 25 Lucas Cândido. Domina Simon pro time da Macaca pela direita. Vem pra bola o time Ponte Pretano, Jean Dias recolheu, recua outra vez, toca a bola pra Simon, dali pra Emerson. Ele domina no círculo central, acionando pela meia esquerda, Danilo Barcelos no ataque pra Vitor Andrade. Pé direito, cruzamento na entrada da área. Chega lá atrás, chega, tira, afasta a zaga do time do Concórdia e já vem para o contra-ataque com Biteco. Biteco errou o passe, Barcelos pegou para o time da Ponte, para Jean Dias, dominou, rolou rasteirinho pela meia direita, reclamou da falta, Ponte. E o árbitro não marca e ainda vai dar cartão amarelo por reclamação por Jean Dias. Isso, Jean Dias, né? Reclamou da falta, o árbitro não marcou. Na sequência, uma falta de ataque cometida pela Ponte. E por reclamação está amarelado, camisa 7, Jean Dias. Árbitro Lucas Casagrande do Paraná, 24 anos, é advogado. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor. As suas receitas. Aroma das Ervas. Acesse aromadasерvas.com.br. Foi expulso o Jean Dias porque teria agredido o árbitro, Batista. Agora a imagem está mostrando. O árbitro entendeu que recebeu uma agressão por parte do Jean Dias. Então não foi cartão amarelo, não, foi vermelho pro atacante Ponte Pretano. Olha, desgraça pouca é bobagem, hein? A situação já estava complicada. E o Jean Dias, o árbitro foi rigoroso, tá? Foi rigoroso. Porque o Jean Dias não agrediu o árbitro. Ele colocou a mão no árbitro, isso é verdadeiro. Mas não foi uma atitude de agressão. Ele colocou a mão no árbitro para tentar falar alguma coisa. E o árbitro entendeu como uma atitude ostensiva e expulsou o jogador por agressão. Então vai ser dramático o jogo daqui para frente para Macaca.
tá perdendo por 2-1 e agora com 1 a menos. Domina o time do Concórdia, vem pra bola pela esquerda no campo de ataque. Estamos com 38 do segundo tempo. Já os comentaristas vão falar qual é o procedimento. Vem o time do Concórdia com Murilo. Ele sai da pegada, a Ponte recua. Abriu pela direita para Felipe. Felipe na frente para Murilo. Tentou o passe aberto pela direita para Biteco. Vem lá atrás Danilo Barcelos para afastar. Mas a bola fica com Murilo, pé direito, cruzou na área. Chega lá atrás com os pés. Diogo Silva para dominar. Começo com você, CH. Qual é o procedimento da Macaca agora? Porque perdido por 2-1, perdido por 1000. E com 10 em campo, vai pra cima ou não, CH? Tem que ir pra cima, não tem outra alternativa, né? Mas não adianta ficar jogando a bola de qualquer maneira pra dentro da área. Tem que tentar entrar em triangulação, em tabela, de maneira inteligente. A Ponte está muito nervosa no jogo e ela está sendo vítima dos próprios erros. Em todos os lances capitais, gols, escanteio e principalmente o pênalti perdido, a Ponte perdeu para os próprios erros. Tomara que dê tempo de empatar. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site e app. Abra sua conta no Sicredi. Amarelo pro Danilo Barcelos. Batista cortou um contra-ataque ali, tá amarelado, camisa 14 da Macaca. 2-1 pro time do Concórdia, que vai passando de fase. 40 minutos da etapa final. A Ponte tem pouco tempo para minimamente empatar o jogo e levar para pênaltis. Danilo Barcelos vem para a bola para fazer a cobrança de arremesso. Autorizado. Solta o jogo, vem por dentro. Simon perdeu. Vinha armando o contra-ataque no campo de ataque o Kerley, mas o próprio Simon retomou. Então vai embora o time da Macaca. Lançamento lá para dentro da área. É o mesmo procedimento da partida contra a Portuguesa. É o desespero e cruzamento para a área. O meu avô Alcides, que morreu há muito tempo, está morando no céu, falava: cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. E a Ponte já se deu mal naquela partida e não aprendeu. Domina, vem pro jogo, tentando a passagem, a Ponte erra o passe, uma barbaridade. Quero ouvi-lo, Gleger. Qual é o procedimento da Macaca? Tá perdendo por 2-1, Gleger. Batista, mas a gente percebe o retrato da Ponte, foi o lance do Danilo Barcelos, né? Tomou uma caneta ali, o cara ia partindo pro contra-ataque, ele deu uma mãozada segurando o jogador. É o retrato. Jean Dias, né? Eu disse desde o início sobre a parte emocional, sobre desmoralizar o seu adversário, foi o que aconteceu, na minha opinião. A Ponte achou que ganharia o jogo a qualquer momento, tranquilidade e tal. E agora, ó, passados os 40 minutos, vai ficar muito difícil, sabe por quê? Tá com um jogador a menos e o Concórdia, em alguns momentos, faz linha de 6 lá atrás. Tá muito difícil de penetrar. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, das 12 até as 13 horas. E também no youtube.com/BandMaisTV. Placar de 2-1, o time da Macaca vai perdendo o jogo e o Barcelos tá sentindo, hein? Tá ali meio estranho. Joga a perna para sentir, né? Se tá puxando. É da impressão que é na perna esquerda ali o problema do Barcelos. Tá estranho o Barcelos. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. É referência em excelência na experiência do cliente. Acesse desktop.com.br ou ligue 0800 1102. Já vimos isso ontem com o Juventude. Tá fora da Copa do Brasil. Sport fora da Copa do Brasil.
O Atlético Mineiro passou contra o Tocantinópolis, mas passou a duras penas. E olha o Kerry, roubou, tocou, cruzou o Simon. Chega lá atrás para tirar, agora tirou bem. Placar de 2-1, 43, dá tempo. Mas a Ponte tem que ir para cima e tem que ir com força. É mais time do que o Concórdia. Cobrança seria arremesso lateral. Placar de 2-1. A Ponte tem que empatar para levar para pênaltis. Dudu, olha o passe do Dudu. A Ponte tinha 6 jogadores na linha de ataque. Ele manda no peito do Pedro, camisa 8 do Concórdia, que vem pro contra-ataque. Lançamento lá pela esquerda. Tenta a passagem Simon. E vem, tira, toma, afasta, levanta. De perna direita, meteu no campo de ataque. Lançamento para Bruno Lopes. Chega, tira. Afasta de qualquer jeito. O Felipe joga para fora. A bola não chegou a sair, não. Vem o time da Ponte. Se manda a Macaca. Vem pra bola. Se manda no campo de ataque. Dudu prepara para fazer o passe. Dá tempo, pois dá uma informação, Edu Pinheiro. E Yuri Alberto marca aos 43 segundos do tempo. Corinthians 3, Universidade da Venezuela 2. Vem Maguinho, domina soltando a bola para Emerson. Ele avança no campo de ataque, faz o lançamento aberto na ponta canhota para Vitor Andrade. Perdeu, bizonhamente tentou o drible e foi tragado pela marcação lá atrás do Biteco. Mas o rebote de bola sobrou com o time da Ponte. Vem Simon, domina soltando o jogo lá pela direita. Tenta a passagem o time da Macaca. 44, Simon. Chega a falta. Cartão amarelo para Pedro. Entrada forte por baixo. Murilo. Foi o Pedro ou foi o Murilo, hein? Isso, Murilo foi quem recebeu o cartão, ó. Ele quem deu o carrinho, depois o Pedro veio ali na sobra, mas o cartão amarelo vai pro Murilo, camisa 15, Batista. Murilo, 15, portanto está amarelado. Falta pra Macaca. A Ponte tem que empatar minimamente para levar para pênaltis. 45, Serginho vem pra batida. Vai Serginho, a nação Ponte Pretana vai com você. É de longa distância. Partiu Serginho, pé direito, uma bomba. Chega, tira, afasta o zagueiro, meteu pra fora pela linha de fundo. Saiu em escanteio para Macaca bater. Mais 7, viu, Batista? Vamos até 52, pressão total da Ponte na reta final do jogo. Pressão, a Ponte vem na cobrança de escanteio. É bola parada lá pela direita no campo de ataque. Vem Serginho para levantar essa bola na área. Autorizado. Serginho, zagueirada da Macaca na área. Meteu o pé direito, o cruzamento. Vitor Andrade de cabeça, a bola ia sobrando com Barcelos. Tira. Pedro. Tira, mandou para fora pela linha de fundo, em escanteio para Macaca bater. Do outro lado, né? Sai da direita, agora vem para a esquerda. Mais uma vez o Serginho, quem vai na cobrança. Outra possibilidade, cruzamento na área. Serginho vem para a bola para cobrança de escanteio. 46, zagueirada da Macaca na área, feito levantamento, subiu Simon, desvio, vai embora. Para fora pela linha de fundo estava o Vila nela, veio de soco, escanteio para Macaca bater. Agora é pressão total, né, Batista? De novo cobrou, de novo Serginho escanteio. Meteu a bola cruzada no primeiro pau, tira, afasta Biteco, agora vai para a linha de fundo uma vez mais, cobrança de escanteio. O Serginho já estava por lá, se mantém para fazer o erguimento na área. Zagueirada da Macaca na área, partiu o Serginho, pé direito, levantou no cruzamento, chega para tirar, afasta de qualquer jeito lá atrás Felipe, a bola volta, reboteada sobrando com Dudu, levantou na área, Biteco tira, voltou Vitor Andrade, dominou, perdeu Zé Andrade, toma dele com enorme facilidade, esboça o contra-ataque, lançamento no campo de ataque pela esquerda, vem embora, tentou a passagem pelo setor esquerdo, o Kerley foi absorvido
servido pela marcação, tragado pela marcação da Macaca, que não valoriza a posse de bola. E o Zé Andrade domina soltando atrás pela esquerda para Patrick, passe errado. Maguinho toca no corpo do adversário e ganha arremesso lateral. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Levíssimo Seara feito 100% de lombo suíno. É realmente saboroso como presunto e leve como peito de peru, com 38% menos de sódio e 30% menos gordura. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. E vem Lipe Langer, lá pela ponta direita, carregando o time do Concórdia. Ele recua, lançamento do Biteco, outra vez para o Lipe. Vem lá atrás, chega tirando o Diogo Silva com os pés e lentamente a ponte sai do campo de defesa com o Simon. Na frente entregando para Serginho. Serginho domina, vem por dentro. Passe feito para Bruno Lopes, tentou girar em cima da marcação, saiu da pegada. Abriu para Vitor Andrade, dominou a entrada da área, cruzou em cima do zagueiro. Opa! Rafael tirou estranho, voltou Bruno Lopes, bateu em cima do paredão do Concórdia. A bola volta, sobra com Dudu. Abriu para Maguinho lá pela direita. Ele de perna direita lançou no fundo do campo. Vem o time da Macaca tentando o cruzamento, é arremesso lateral. Mas que espanada deu o Rafael, hein, Vladimir? E que susto deu na torcida do Concórdia, né? Pra sorte, a ponte não aproveitou, mas vem de novo. E vem de novo, cruzamento na área. Toque de cabeça e pra fora, pra linha de fundo. Bruno Lopes lá na entrada da área, tiro de meta. Time da ponte já está discursoado, hein? Já está realmente de cabeça baixa. Tá sentindo o golpe. 50 minutos, tem 2 minutos para empatar o jogo. 2 minutos. E o time do Concórdia demora uma enormidade para colocar a bola em jogo com o Vila. Faz o lançamento agora. Time do Concórdia tenta dominar pela direita. Já perdeu o Lipe Langer. Recupera o time da ponte. Vamos lá, Macaca. Tem que acelerar. Vem Dudu para fazer o passe. Bola aberta pela direita para Maguinho. Ele tenta o cruzamento. A bola toca no adversário. Volta e recupera a posse de bola. O time do Concórdia. E vem para a bola. E escapou. Serginho dominou. E entregou. A bola veio para a área. Vem Bruno Lopes. Pé direito. Bateu. Zagueiro se joga. A bola voltou. Maguinho tentou dominar. Não deu. Tira dali. Afasta de qualquer jeito. Vem Serginho por baixo. Tira a bola e 2 estão caídos. Aliás, os 2 do time do Concórdia, hein, Vladimir? E pintou um cartão ali amarelo, aparentemente pro Serginho, né? Acho que foi o jogador da ponte quem cometeu a falta. O árbitro não foi muito claro na marcação, não. Pintou cartão, tem jogador caído e o jogo também tá parado. Jogo está parado. Ele marcou uma pegada forte ali do Emerson, né? Foi o Emerson, né? Uma bola dividida, deixou o pé. Segundo o árbitro ali, o Emerson, então o cartão foi pro camisa o Dudu, nem sei mais, viu, Batista? Daqui a pouco a gente confirma para quem foi o cartão. Mais 1 minuto, então ele tinha dado 7, o cartão realmente foi pro Dudu. Dudu, né? Amarelado 8 aí do time da Macaca. Mais 1 então. Mais 1, vamos então a 53. A ponte ganha um fôlego aí para tentar minimamente empatar o jogo. E vem Barcelos. Aciona o ataque Vitor Andrade. Domina, partiu em cima da marcação. Meteu o pé direito. Levantamento na área. Subiu. Tira lá atrás de qualquer jeito o zagueiro. Tirou o pão da boca do Renato, que ia metendo a cabeça. Rafael mandou para fora. Escanteio para Macaca bater. Agora é hora de todo mundo para a área, né? Até o Diogo Silva tá lá para tentar o cabeceio. Diogo Silva vai para a área, levantamento do Serginho, vem para a bola Bruno Lopes de cabeça, espalma Vila, dentro da
pequena área, Bruno Lopes tocou de cabeça, Vila faz um milagre, espalma, manda pra fora pela linha de fundo, evita o gol de empate da Macaca, Vladimir Catarino. Defesa difícil porque ele tava saindo, né? Escanteio pra Ponte. Escanteio, Serginho levantou na área, a bola voltou, Danilo Barcelos colocou outra vez na pequena área, rasga lá atrás, tira Patrick, apita o árbitro Lucas Casagrande do Paraná, termina o jogo e a Ponte está eliminada da Copa do Brasil. Fez 1-0 no primeiro tempo e aí teve um pênalti perdido por Danilo Barcelos. E aí no começo do segundo tempo, o time do Concórdia virou, empatou e virou no segundo tempo. Placar de 2-1, ganha o jogo. Uma comemoração impressionante. O humilde time do Concórdia tomba a Ponte que se perdeu nos seus próprios erros. Se perdeu porque não teve competência de encarar e vencer. Poderia ter vencido até com uma certa tranquilidade. E a Ponte, uma vez mais, está eliminada da Copa do Brasil. Termina o jogo, na sequência vem aí apito final com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor. Perde o pênalti, vencia. Aí a Ponte perde, Jean Dias expulso. Ponte toma a virada. A Ponte perde um gol incrível nos acréscimos, cabeçada do Bruno Lopes. Mas era desespero total, perde o jogo, perde R$1 milhão. O que é mais que a Ponte perdeu, Catarino? É a segunda eliminação em menos de uma semana, né? Eliminada no domingo no Campeonato Paulista por não vencer o Red Bull Bragantino e agora também está eliminada da Copa do Brasil pelo Concórdia de virada. Macaca agora vai ter aí um bom tempo, né? Até a próxima partida, apenas lá na Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca classificação, viu, meu caro Edu? Pela questão financeira, se volta apenas para a terceira divisão nacional. Edu. Até o craque. Até já. Bom, de virada, com a bonita, vários cabeceando.
e sobrou para o Everton Brito, toque final 1-0. 21 minutos, o Emerson sofre pênalti para a Ponte. 24 minutos, cobrado Danilo Barcelos no cantinho, o goleiro voou e acabou pegando. Concórdia aos 44 do primeiro tempo, falha de Vicente Concha. O lateral chileno, o Felipe Rangel, roubou, deu os 2 cortes ainda, e na saída do Diogo Silva acabou empatando 1-1. Vem o segundo tempo, 5 minutos, uma falta para o Concórdia, o Carlos Henrique cobra, o Diogo Silva rebateu, mal rebatida, e no rebote Zé Andrade faz 2-1. A partir disso, foi um sufoco danado, a Ponte com incríveis dificuldades que o CH vai explicar já. 37, Jean Dias é expulso, a Ponte com 10, e aos 52, depois de vários escanteios, chuveirinho lá e pra cá, uma cabeçada de Bruno Lopes, sensacional defesa do Vila, ficando 2 Concórdia, 1 Ponte, a Ponte eliminada. Oi, CH! A Ponte perdeu para os seus próprios equívocos, né? A gente vai começar com o pênalti perdido pelo Barcelos. Ele bate todas, cruzada, ele bateu chapado e o goleiro pegou. A partir daquele momento que a Ponte vencia por 1-0, o time sentiu emocionalmente, acreditem, estava ganhando o jogo e parou de jogar. Não teve o mesmo desempenho até o momento que sofreu o pênalti. Ali estava dominando completamente a partida. O Gleger fez uma observação naquele momento, entre o gol e o pênalti, que o Diogo era um mero espectador, como foi no primeiro tempo, com exceção de um lance de empate. O Everton Brito perdeu a bola na frente, veio o rapaz, o menino que entrou, bom jogador, velocista, né, o número 20, Rangel, e deixou o Vicente Concha lá para trás. Além de ganhar na velocidade, ainda deu 2 cortes dentro da área. No Concha, na saída do Diogo, empatou 1-1. Foi para o intervalo o time da Ponte, sem modificação, voltou para o segundo tempo. Mas você, em poucos minutos do segundo tempo, já dava para perceber que o time estava esquisito. O time estava esquisito. E a Ponte não jogou nada no segundo tempo. Nada, absolutamente nada. E todas as vezes que isso aconteceu, no time do Valentim, que eu vou falar agora, o time teve dificuldade. Todas as vezes que a Ponte teve que trabalhar a bola, resolver o problema com inteligência e com calma, ela não resolveu. Que é a história de propor o jogo. A Ponte não tem essa característica e ela não está treinada para isso. Porque dá para fazer melhor do que está sendo feito. Então, todas as vezes nesse Campeonato Paulista, que já terminou, e na partida de hoje, quando ela teve que ter a iniciativa do jogo, ela não teve competência para tal. Essa é a verdade. É verdade também que o Concórdia teve muito mérito na marcação, foi um time muito disciplinado, muita garra, não tem grandes valores individuais, mas um time que entregou a vida dentro do campo. Eu não vi isso no time da Ponte. Eu vi um time, em alguns momentos, com soberba, achando que poderia resolver quando quisesse e não resolveu, quebrou a cara, porque foi incompetente. Principalmente nos erros, né? Perde pênalti, falha individual de zagueiro. E o segundo gol, na batida do meu xará de falta uma bomba, até o Diogo Silva falhou. O Gleger disse é verdade, espalmou para o centro da área. Aí ninguém na cobertura, nem Concha, nem Emerson, nem ninguém. O atleta do Concórdia foi lá, chapou, fez 2-1. E aí virou uma grande confusão. Não é? Como sempre, todas as vezes que a Ponte precisa utilizar o banco para fazer algo diferente, não dá certo. Ou pelo menos até agora não deu certo. E na partida de hoje foi mais um capítulo. E qual é o capítulo? Todas as vezes com esse elenco, com esse comandante, que o time tem que tomar a iniciativa, não é? Propor o jogo, as coisas não acontecem. Não dá para discutir a vitória do Concórdia. E ela foi embasada nos erros da Ponte e na incompetência no time de ter calma, tranquilidade para levar a bola para o ataque e fazer um gol que era absolutamente possível. Mas, infelizmente, para a torcida da Ponte, o Concórdia eliminou a macaca, Edu.
E olha, o Corinthians, a duras penas, eliminou o time da Venezuela, hein? Yuri Alberto, logo a 1 minuto de jogo, 1-0. Depois eles empataram logo a 4 minutos com o Rancuesta. Matheus Bidu, a 39, 2-1 Corinthians. Veio o segundo tempo. Aliás, ainda no primeiro tempo. No primeiro tempo, Adrian Martínez, a 44, empatou para a Venezuela, 2-2. E aí, aos 43, a lá Corinthians mesmo, né? Yuri Alberto marca Corinthians 3, Universidade Central da Venezuela 2. Então o Corinthians vai para outra pré-Libertadores. Tem que eliminar para depois entrar na fase de grupos. Vamos lá, Gleger, deu Concórdia 2, Ponte 1. Edu, a Ponte vai acumulando vexames na Copa do Brasil, né? Recebi aqui uma mensagem aqui, e você conhece demais o Daniel Barnabé, Ponte Pretano, toda a família Ponte Pretana. Eu tava indignado, cara. O Daniel, que é meu contador, já há muitos anos, um grande amigo, um grande parceiro, e ele tá indignado, porque você assiste o começo do jogo, né? A Ponte fazendo 1-0, tendo o pênalti para fazer 2-0 e trazer uma tranquilidade no jogo, mas não consegue, né? E aí, aparentemente, e a gente sabe muito bem, porque já participei de inúmeras situações parecidas como essa, aí vem, né? Daqui a pouco a gente faz o gol. Não, fica tranquilo, jogo fácil, né? O time de garoto, só molecada, pode deixar, daqui a pouco vai sair o gol, a gente vai ganhar o jogo. E, cara, o futebol não é assim, não adianta. Não adianta, eu falei desde o início sobre, lembra ou não, da história do Valdir de Moraes, a pedra pequena, que a pedra grande, você olha a pedra grande ali, você desvia, agora a pedra pequena, você não, tá tudo certo, tropeça e cai. Foi o que aconteceu com a Ponte, né? Foi o que aconteceu. Não houve concentração, não houve empenho, não assim, em alguns lances, por exemplo, o lance do primeiro gol, cara, o cara não pode fazer o que ele fez com o Conte, cara. Jogador experiente, né? Não dá com 3 zagueiros. É inadmissível. Né? É inadmissível o senhor Diogo Silva, que é um baita de um goleiro, o cara, um dos melhores jogadores do elenco Ponte Pretano na atualidade, tomar o gol que tomou o segundo gol, cara. Ali é falta de concentração. Ali é falta de preparo para saber aquilo que já prevê o que vai acontecer. Poxa vida, o cara vai bater uma falta de longe. Pô, o cara vai bater forte no meu canto, só vou proteger aqui, tá com dificuldade, joga a bola pra fora, escanteio, bate escanteio lá, posiciona o time, né? Opa, tá com uma certa facilidade, em pé, não precisa nem cair, 2 tempos, a bola tá segura. Então, faltou isso. E aí vem o que eu tô dizendo agora, desmoraliza, né? Não, tá tudo, você vai espalmar essa bola aqui, tá no pé do atacante, botou a bola na rede. Nós já vimos diversas histórias parecidas, inclusive com a Ponte, e eu disse que ela está colecionando vexames na Copa do Brasil, porque é sempre a mesma coisa. Puxa aquele jogo. Eu estava lá em Aparecida de Goiânia. Estava lá junto com a equipe Bandeirantes, lá dentro do estádio, acompanhando o jogo. Nos 2 jogos. Os 2. Onde teve aquela interferência, depois teve o jogo de novo e a Ponte foi derrotada de novo. Da mesma forma, do mesmo jeito, desmoralizando o adversário. Achando que a qualquer momento vai ganhar o jogo. Futebol profissional não tem mais isso, acabou, já não existe mais. Hoje é na força, na dedicação. Viram a hora que o Concórdia faz o segundo gol? O CH estava vendo aqui o jogo também. Linha de 6 os caras estavam fazendo. Vem, passa aqui, não tem problema não, vamos passar. E aí a gente vê o desequilíbrio, né? O desequilíbrio do Jean Dias. Eu também achei que o árbitro deu uma exagerada, mas ele não tem que ficar segurando, puxando o árbitro, cobrando. Não, joga futebol. Joga bola, ganha no jogo, não adianta, desespero, né? O Barcelos a mesma coisa, desesperado, lá tomou um drible, lá uma caneta, lá deu um safanão no cara, então foi o retrato, né? Esses 2 lances citados é o retrato daquilo que foi a Ponte Preta no jogo, né? Mais uma vergonha, e tem que estar envergonhado mesmo, tem que estar envergonhado, com todo respeito, e eu quero parabenizar, e a gente viu aqui no término do jogo, a festa que fez lá os meninos, a festa que fez lá o bom goleiro Vila, né, que pegou pênalti, pegou tudo, pegou uma bola no final ali que eu acho que o menino lá, o Bruno Lopes, se ele tem um pouco mais de calma, tranquilidade, ele faria o gol. Ele jogou uma bola morta, né, uma bola, nem o goleiro esperava que seria tão fácil e ele conseguiu jogar para escanteio. Então,
É exatamente isso. Então, parabéns à equipe do Concórdia pela dedicação, pelo empenho, né? E eles entraram em campo para guerrear, entraram em campo para se classificar. E a Ponte, Edu, foi passear e acabou sendo derrotada. É isso aí, Vila, o goleiro aí do Concórdia pegou pênalti de Barcelos e pegou uma cabeçada do Bruno Lopes aos 52, começou no comercial de Ribeirão Preto, lá 2003, olha lá na longínqua 2003, tá com 41, ele tem? 41. União São João, voltou pro comercial, Santa Cruz, voltou pro União São João, América de Rio Preto, Noroeste, jogou na Romênia, voltou para Bauru, Sertãozinho, Botafogo de Ribeirão, Caxias Cerâmica, voltou para o Sertãozinho, Full Norte, Avenida São Gabriel, Avenida voltou Passo Fundo, Guarani de Venâncio Aires, Barra, jogou em Caçador, São José de Porto Alegre, Barcelona de Ilhéus, na Bahia, Santa Cruz, Inter de Santa Maria e agora 2025 no Concórdia. Ídolo absoluto, Vila, o que ele fez é brincadeira, vamos ao craque, Concórdia 2.1. O craque do jogo. Começa pelo comandante, o amigo Batista, aqui na rua, 2 Concórdia, 1.1. E Batistão, o craque. Olha, Edu, difícil votar aí em alguém da Ponte. Eu não vou eleger nenhum craque do jogo porque efetivamente ninguém luziu. Então, se ninguém luziu, não tem craque do jogo, Edu. Pra você um grande abraço, uma ótima noite, ótima quinta, até breve, Batistão. Valeu, Edu, grande abraço pra você, pro amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, grande audiência, mas infelizmente, né, a Ponte decepciona uma vez mais. E numa fase em que a Ponte precisa muito da parte financeira, joga dentro da lata do lixo R$1 milhão. Olha, esse time do Concórdia, R$1 milhão, ele vai pagar uma folha de pagamento aí, aproximadamente de R$150 mil. Veja quantos meses o time do Concórdia terá pela frente, ou seja, garantiu praticamente o ano inteiro e para a Ponte seria muito importante, mas infelizmente decepcionou demais. Quem não decepciona nunca é você, meu caro amigo Edu Pinheiro, incomparável, e foi um prazer inenarrável estar contigo. Abraço, Edu. Abraço, meu querido, vai com Deus, obrigado pelo carinho de sempre. É isso aí, 150, olha, falar pra você, Concórdia vinha de 3 derrotas, escapou do rebaixamento. E uma folha dessa, R$1 milhão. Ê, macaquinha safada, hein? Que é isso? Gregor, tá com palpite, Gregor, de craque? O Vila, né? Não pode, né? Pela Ponte ninguém, né? Pela Ponte não dá, né, Edu? Não dá, depois não tem jeito. Depois não tem jeito. Não tem jeito. Você viu o Danilo Barcelos como cantava cansado, rapaz? Nossa senhora, pregadíssimo, mas pregadíssimo. Isso já no começo do segundo tempo, né? Deixa eu ver se o Catarino tem algum palpite, Catarino. Oi, Edu, ouvintes desse apito final. Difícil votar em alguém da Ponte, né, Edu? A Ponte, mais uma vez, esteve abaixo aí do rendimento esperado, mas eu voto no Everton Brito, autor do gol. Ele tem sido um jogador que, quando entra, tem agradado. Foi assim também, começando como titular. Meu voto, portanto, vai para o Everton Brito, Edu. Muito bem. O CH tá com algum palpite? Edu, não dá, eu gostei do Carlos Henrique. Você não gostou do Carlos Henrique? Carlos Henrique foi que bateu a falta, né? Ele que deu a chapuletada. Carlos Henrique. Edu, na Ponte não tem voto da minha pessoa não, cara. Pelo amor de Deus. Não pode perder esse jogo, Edu. Não pode perder. Desculpa, com todo respeito, não dá para perder um jogo desse. Então, um time que vergonhosamente se apresenta dessa maneira, desculpa, não merece respeito da minha parte, Edu. A Ponte, 90 jogos hoje na Copa do Brasil. 21ª edição. 38 vitórias, 24 empates, com essa 28 derrotas. Marcou 141, sofreu 92. Mas o ano que vem, tá? É o seguinte, ó. A Ponte, de todos que se classificaram, todos que não se classificaram no Paulista, a Ponte foi a 9ª colocada com 22 pontos. E todos que passaram, quem passou, passou.
Então a Ponte é nona colocada já no Paulista com 22 pontos e tá certo. A Ponte só vai para a Copa do Brasil ano que vem se Corinthians, Palmeiras, São Paulo, se 3 foram para Libertadores aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Depois 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem que 4 ir para Libertadores. 4. Corinthians, eu tô dando exemplo, tá? Dos que classificaram aí para a próxima fase do Paulistão, os que disputam aí Brasileirão. Pode ser o Red Bull Bragantino também, se for para Libertadores. 4 tem que ir. Desses que foram para as quartas de final do Paulistão, 4 precisam ir para Libertadores para que a Ponte possa ter uma vaga o ano que vem na Copa do Brasil. Difícil, né? Difícil, porque São Paulo tem 6 vagas. 5 via Paulistão e 1 que é o da Copa Federação. A não ser que a Ponte participe da Copa Federação, mas não deu muito certo a última vez, né? Agora 23h48, em termos de Copa do Brasil, olha, repassando aqui rapidamente, o América Mineiro foi eliminado, Cascavel 1, América Mineiro 0, CSA 1, Tombense 3, Guarani de Bagé 2, Altos do Piauí 1, lá em Belém, no Mangueirão, Águia de Marabá 0, Fluminense 8, o Paulo Baia, ex-Ponte fez 1 gol, o Cano fez 2. Ejequiel 1, Retrô 2, Votuporanguense 2, Aparecidense 2, nos pênaltis 5-4 para o Aparecidense. Barcelona 1, Nova Iguaçu 4, Maracanã 1, Ferroviário também 1 nos pênaltis 5-4 para o Maracanã. Essas duas equipes são do Ceará. Tivemos ainda Oratório lá de Macapá 1, São José de Porto Alegre 3, Parnaíba 0, Confiança 5, União de Araguaia lá em Tocantins 4, América de Natal 2, Gás 0, Remo 4. Esse jogo foi em Boa Vista, Roraima. O Gás é de Boa Vista, Roraima. E aqui Concórdia 2, Ponte 1. E o Corinthians passou 3-2 na pré-Libertadores com gol de Yuri Alberto aos 43 do segundo tempo, hein? Eu volto já já com a ficha técnica em nome de Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tá precisando de argamassa, rejunte ou impermeabilizante para sua obra? Vá até a loja de materiais de construção mais próxima e encontre a Pisocol. Fala, amigo. Preciso de argamassa, rejunte e impermeabilizante. Ah, sim. Você encontra tudo isso com o Pisocol aqui na loja. Ótimo. Com o Pisocol eu resolvo tudo sem dor de cabeça. Encontre Pisocol nas melhores lojas de materiais de construção e tenha a solução completa para a sua obra com qualidade e preço justo. Com Pisocol, colou, ficou. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco,
churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta a conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Olha, jogo em Concórdia, Santa Catarina, Copa do Brasil. A Ponte entrou com o Diogo Silva, Maguinho, Simon, Vicente Concha, o chileno e Danilo Barcelos, Emerson, Léo Oliveira e Lucas Cândido, nenhum meia de ofício. E o ataque, Jean Dias, Everton Brito e Danley. Bom, primeira alteração, 8 segundo tempo, saiu Vicente Concha, lateral esquerdo, e entra Serginho Meia. Depois, a 24 minutos, saiu Léo Oliveira, entrou Vitor Andrade. E depois, a 34, 3 alterações. Saiu Lucas Cândido, entrou Dudu, saiu Everton Brito, entrou Renato e saiu Danley, entrou Bruno Lopes. Repito, os 3 aos 34 segundo tempo. Equipe do técnico Alberto Valentim. O Concórdia, aliás, no banco, né? No banco estiveram, não foram utilizados, goleiro Pedro Rocha, o Rodrigo Souza, o Pedro Vilhena, João Gabriel, Luiz Felipe, Pacheco e só. Vamos lá, equipe do Concórdia, Vila no gol, 41 anos em Vila. Biteco, Felipe, Rafael e Patrick. Foguinho, que saiu logo a 5 minutos. Entrou Rangel. Pedro, aliás, o Rangel depois também saiu, entrou Lipe Lenger. Pedro, Luan, depois Bazégio. E Kenzo, depois Murilo. Carlos Henrique, depois Kerli e Zé Andrade. Técnico Jailson Zata. Quem apitou foi Lucas Casagrande, tem 24 anos, advogado, é da Grande Curitiba. Cartão amarelo para o Concórdia, Luan, Rafael e Murilo. Para Ponte, Danilo Barcelos e Emerson. Cartão vermelho para Jean Dias, aos 37 do segundo tempo. Os gols, vamos lá. Everton Brito marcando a 13 minutos de jogo, 1-0. Depois, pênalti para a Ponte, pênalti em Emerson. Danilo Barcelos cobrou pênalti a 24 e o goleiro Vila defendeu. A 44, o empate do Concórdia com Felipe Rangel, 1-1. Segundo tempo, logo a 5 minutos, Zé Andrade no rebote do goleiro da Ponte, depois da falta, marcando o Concórdia 2, Ponte 1. E aqui a ficha técnica Publi Renda, não fornecidos aqui na Bandeirantes, a ficha técnica. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final.
Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Há duas aqui, duas do Vila, duas defesas do Vila, hein? A 24 primeiro tempo, poderia ter sido o segundo gol da Ponte, hein? Poderia ter sido o segundo gol da Ponte. Vamos lá, Danilo Barcelos, a cobrança, quem sofreu o pênalti foi o Emerson, hein, Batistão? Meteu a bola cruzada na área, deu rebote, bate de perna direita, Everton Brito, a bola voltou para Emerson, pênalti. Penalidade máxima para Ponte Preta. Barcelos sai da área, fica na meia-lua frontal à grande área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Partiu, bateu, defendeu o goleiro Vila. A bola voltou, Barcelos pé canhoto, cruzou para Maguinho. Chega lá atrás para tirar o zagueiro. Vibra Alexandre Vila. Danilo Barcelos não permitiu, ele que é o batedor oficial de pênaltis, não permitiu o Jean Dias. Outra defesa foi essa, 52 nos acréscimos, a cabeçada de Bruno Lopes, hein, Batistão? Diogo Silva vai pra área, levantamento do Serginho, vem pra bola Bruno Lopes de cabeça, espalma Vila! Dentro da pequena área, Bruno Lopes tocou de cabeça, Vila faz um milagre, espalma, manda pra fora pela linha de fundo, evita o gol de empate da Macaca, Vladimir Catarino. Defesa difícil porque ele tava saindo, né? E aí se desse empate ele é pênalti. Oi, Greger, a defesa do jogo. Edu, pênalti. Difícil, pênalti, né? E pra mim mudou o panorama. Bem pensado, um foi de pênalti e outro foi no reflexo. Né? Pra mim, a defesa do pênalti. Do pênalti, fica com o pênalti. Muito bem, e você, CH? Sem dúvida do pênalti, mudou o curso da partida, a defesa do pênalti. Então a defesa do jogo foi essa. Meteu a bola cruzada na área, deu rebote, bate de perna direita, Everton Brito, a bola voltou para Emerson, pênalti. Penalidade máxima para Ponte Preta. Barcelos sai da área, fica na meia-lua frontal à grande área. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Partiu, bateu, defendeu o goleiro Vila. A bola voltou, Barcelos pé canhoto, cruzou para Maguinho. Chega lá atrás para tirar o zagueiro. Vibra Alexandre Vila. Danilo Barcelos não permitiu, ele que é o batedor oficial de pênaltis, não permitiu o Jean Dias. A defesa do pênalti do Vila, a cobrança do Danilo Barcelos. Já estamos a 1 minuto do dia 27 de fevereiro, penúltimo dia de fevereiro. E o carnaval começando, mas que semana da Macaca, hein? Caiu fora do Paulistão, também caiu fora da Copa do Brasil. E na sequência a gente vem com o gabarito, com Greger, Zorzin, CH e Greger. Concórdia 2.1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Conta, com o Sicredi você conta. Ah, é tão bom ter com quem contar pra tudo na vida, né, Benuto? É, e conta comigo, Guilherme. Só que na vida financeira, conta com o Sicredi. Tem conta corrente, cartões, investimentos, consórcios, seguros. Tudo isso? É, e mais. Tem um gerente sempre pronto pra ajudar. Até pelo Zap? No Zap, no app, na agência. Pode contar. Abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Todo mundo já sabe, sexta-feira é dia de KTO na kto.bet.br. Acesse sua conta entre as 5 da tarde e as 7 da noite, clique na aba Meus Menus e ganhe giros grátis na hora para curtir seus jogos favoritos. Ah, e não esqueça de conferir os termos e condições da promoção, hein? kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093-2024. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Concórdia 2.1, qual é o gabarito, qual é o conceito, hein, Gleger? Jogo regular, melhor primeiro tempo. E pra você, CH? Jogo regular, melhor o primeiro tempo. Vamos lá, Diogo Silva hoje, né? Dissemos aí do segundo gol, né? Primeiro gol, a bola não passou debaixo da perna dele. Eu entendi, eu vi que a bola não passou debaixo da perna dele, viu, Gleger? Você me corrija, por favor. Não, passou pelo lado, né? Foi do ele lado, tenta né? fechar o ângulo, o atacante só tira dele. Mas no segundo gol, teve a rebatida dele, né? Uma falta mal rebatida. E aí, como é que foi o Diogo Silva? Eu tô pra dizer o seguinte, Edu. Tô pra dizer o seguinte. É que hoje ele não estava num dia legal. Porque se estivesse, teria pego também o primeiro gol. Hoje o conceito do Diogo é ruim. Olha, o Maguinho, quando saiu o pênalti, o Danilo Barcelos cobrou, o goleiro defendeu e o Danilo Barcelos pegou no rebote, mas o rebote foi lá na ponta, não foi um rebote frontal. O Barcelos correu, pegou a bola com raiva, tinha perdido e tal, chegou a cruzar. E o Maguinho cabeceou na trave. Então a ponte... O goleiro pegou, depois da sequência, Maguinho na trave. O Maguinho hoje, CH. Eu achei regular. Ele não comprometeu, não. Não foi pelo lado dele que os problemas aconteceram. Regular. Sem entrar em detalhes, Simon e Vicente Concha. Hein, Gleger? Concha, péssimo. Simon, ruim. E aí, CH, o que o Vicente Concha fez no gol de virada aí do Concórdia? Simon e Concha. Simon ruim. Concha péssimo dos péssimos. A bola tava com o Vicente Concha e ele chuta em cima do Felipe Rangel. O Rangel, a bola bate nele e o Rangel disputa a bola e já ganha na corrida do Concha, né? E entra na área, serpenteou a primeira, cortou o Concha na primeira, cortou na segunda o chileno já ficou para trás. Ele ficou já de frente para o goleiro da Ponte, quase sem ângulo, mas tocou de lado e acabou empatando. Danilo Barcelos, ele perdeu o pênalti, hein, Gleger? Essas e outras e cansou demais o segundo tempo. Danilo Barcelos. Hoje foi mal, né? Não só pelo pênalti, mas não fez um bom jogo. Conceito ruim. Eu tô colocando aqui, Cega, o Emerson como volante. Eu não sei se foi zagueiro hoje, tá? Mas fica com esse trio, com esse combo aqui. Emerson, Léo Oliveira e Lucas Cândido, que gosta de chutar muito fora da área, mas hoje ele só teve uma ou duas, assim, chutes, né? Emerson, que sofreu pênalti, Léo Oliveira e Lucas Cândido, CH. Jogaram um pouquinho no primeiro tempo, né? Até o Léo Oliveira foi mal no jogo hoje. Então, a Ponte estava muito esquisita. Não sei se foi a viagem, se eles tinham certeza que eles ganhariam a partida do Concórdia. Não estava legal. Não sei se a partida de eliminação para o Red Bull mexeu com a cabeça dos caras, mas o time não... Os três eu não gostei. Os três. Emerson ruim, que jogou como zagueiro. Léo Oliveira ruim. E o Cândido também ruim, Edu. E para você, o Gleger, Emerson, Léo Oliveira e Lucas Cândido. Eu acompanho meu companheiro CH. Todos ruim. Muito bem. O ataque. Jean Dias, Everton Brito e Danley. A Ponte perdeu, hein? Concórdia 2.1. Comissão de frente, Jean Dias, que foi expulso.
Everton Brito, que fez o primeiro gol, e o Darley, que foi até 34 no segundo tempo. Precisa que o Everton Brito também saiu, entrou o Renato. A gente depois faz um pacote dos que entraram, né? Jean Dias, Everton Brito e Darley, o Gleger. Ruim para todos, Edu. E para Impressionante. todos. Não conseguiram jogar. Não conseguiram jogar. E para todos, hein, CH? Esse Darley é um caso para ser estudado pela NASA, né? Eu não sei o que o Alberto Valentim vê nesse moço. Eu não tenho nada contra ele, pelo amor de Deus. Quero que ele tenha muito sucesso na carreira. Mas ele até agora não disse aqui. Ele não justifica a titularidade no time da Ponte. É um peso morto. Péssimo. Jean Dias tentou, mas o que ele fez com o árbitro, péssimo. Péssimo. E o Everton Brito jogou um pouquinho. Pelo gol, vou dar regular, Edu. Olha, dos que entraram, destaque só para o Bruno Lopes, que teve a grande oportunidade aos 52 empatar, uma cabeçada sensacional, mas uma defesa belíssima do Vila, hein? Então, vamos lá, dos que entraram alguma coisa, senão vamos para o Alberto Valentim, hein, Gleger? Os que entraram sem nota. E o Alberto Valentim, Edu, ele tentou fazer o que deu, né? Tentou colocar ali alguns jogadores... algumas mudanças de plataforma, inclusive, mas quando os caras não querem dentro do campo é difícil. Então, claro que ele tem o percentual de culpa, né, pela eliminação. A Ponte, que vinha numa crescente, fazendo bons jogos fora de casa, hoje não conseguiu manter o mesmo nível. Tem a questão do cansaço? Claro que tem. Tem a questão da viagem? Claro que tem. Tem a questão da logística? Claro que tem. Mas não é desculpa pelo futebol apresentado pela Ponte hoje, e o conceito do Alberto hoje, pelo resultado, é ruim, Edu. Bom dia para você, boa quinta, Gleger. Um abraço pro CH e até a próxima, se Deus quiser, Edu. Se Deus quiser. E aí, CH, Alberto Valentim. Edu, ele vai ter que mudar o curso das coisas no Campeonato Brasileiro da Série C. Essa maneira que ele encontrou do time jogar, ela funcionou no Campeonato Paulista. E não foi em todos os jogos. Do último jogo do Paulista e essa partida da Copa do Brasil, o time quando precisa jogar não consegue jogar. Então você não pode atravessar um campeonato como o brasileiro da Série C só defendendo. Você precisa agredir, né? Você precisa em algum momento propor o jogo. E eu não gostei do trabalho do time, da escolha de começo dele. Eu acho que o Darley não justifica nenhum tipo de titularidade. E o time dele jogou mal de novo, Edu. Então não tem defesa. Você ser eliminado da Copa do Brasil da maneira que a Ponte foi eliminada, não tem defesa. Desculpa. Ele pode contar a história que ele quiser. Para mim não tem defesa. Então o conceito do Valentim é ruim, Edu. E mudanças, hein? Até sexta-feira é o prazo para contratações para a Série C. Depois vai ter uma janela aí. Mas pelo jeito acho que não vai chegar ninguém. A Ponte não deve anunciar ninguém. Mas vai ter que dar uma estruturada para a Série C. Você não acha, CH? Com esse elenco tem que dar uma reforçada, não tem? Tem que dar uma mexida no doce aí. Não sei se a Ponte tem grana para isso, Edu. Porque é muito fácil a gente falar daqui. Eu não sei se a Ponte vai ter dinheiro para investir. Mas falando tecnicamente, a Ponte urgentemente precisa contratar outro tipo de jogador. Jogadores mais categorizados, de meio campo, de ataque, de defesa. Então precisa reforçar sim. Agora não sei se vai conseguir e se vai dar tempo, Edu. Um abraço, CH. Bom dia, boa quinta. Bom dia para você, um grande abraço a todos e até a próxima. Nós recebemos aqui uma coletiva aqui, uma breve fala do Alberto Valentim. Vamos tentar entender, né? A qualidade não está aquela coisa, só um pouquinho, só Pedro e o Gil Kleber, queria por favor. Que você fizesse uma avaliação do jogo da Ponte Preta, né? Um primeiro tempo positivo, né? De imposição de jogo, e o segundo tempo em que a Ponte correu atrás. Queria que fizesse uma avaliação sobre essa partida e o comportamento do time. Você vai responder já? O primeiro tempo foi muito bom mesmo, a gente estava com o controle do jogo todo, eles sem procurar nos fazer mal, a gente
dominando a partida, fizemos 1-0, tivemos a oportunidade de fazer 2. Eles acabaram empatando numa bobeira nossa ali, depois tem que ver com calma, numa rebatida ali do Diogo. Voltamos para o segundo tempo e acabamos tomando o gol cedo também, mas sempre dominando o jogo. A gente sabia que aqui teria que ter muito equilíbrio para a gente vencer o jogo. Eles acabaram fazendo esse segundo, seguraram bem o resultado. A gente teve algumas chances claras de gol ali no segundo tempo, que a bola acabou não entrando. A bola ali rodando dentro da área, mas não foi da forma que nós queríamos. Agora da mesma forma que a gente fez com o Campeonato Paulista, agora é pensar somente no principal objetivo do clube, que é o acesso para a Série B. A segunda pergunta é assim, de alguma forma o estresse, o cansaço, a correria do Campeonato Paulista, com jogos em cima de jogos, teve alguma influência no jogo de hoje? Dá para dizer que o time ainda está sentindo um pouco de cansaço e estresse emocional e físico ainda do Campeonato Paulista, e por isso o resultado de hoje? Em relação ao lado físico, a gente vinha falando sempre, não só eu, todos os treinadores do Campeonato Paulista, nós falamos muito disso pela sequência de jogos que nós tivemos. Eu falei isso nas vitórias, eu falei isso quando a gente estava muito bem surpreendendo no Campeonato Paulista, né? O lado físico, a gente hoje, por exemplo, o Danilo, se eu tivesse mais uma substituição, eu o teria tirado, né? O lado mental, a gente veio para cá sabendo que tinha que virar página. Os jogadores se comportaram de uma maneira muito positiva, né, procurando fazer o jogo e a nossa classificação. Então, o lado mental, lógico que a gente tá vivendo a cada 3 dias um jogo, mas eu vejo muito mais pelo lado físico também, um pouco do lado técnico. Hoje a gente tivesse feito um pouco melhor, a gente teria vencido esse jogo também. Diante do que se viu hoje nesse jogo e também do que se viu no Campeonato Paulista, o que dizer para o torcedor da Ponte, o que o torcedor da Ponte pode esperar na sequência da temporada? Um time forte na Série C, um time para brigar ainda pelo acesso? Nós, desde o primeiro dia que nós nos encontramos e a gente obedecendo muito jogo a jogo, né? Mas o objetivo da Série C sempre teve guardado com a gente no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil também. Ou seja, sendo o nosso principal objetivo do ano. Nós vamos forte sim, nós vamos procurar esse acesso. Agora vamos esperar essa tabela, né, para definirmos aí, vai ser definida aí a data correta, os jogos e vamos preparar bem. Ficamos em um período muito grande sem treinar de verdade. Agora vamos ter tempo para isso aí, para nós fazermos uma intertemporada à altura daquilo que a Ponte precisa para esse ano. Bem, Alberto Valentim, depois de Concórdia 2.1, agora 00:15, eu volto já no Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e impermeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Quer uma internet ultra rápida, estável, premiada e 100% fibra ótica? A Desktop é a escolha de quem busca alta qualidade e preço justo. A partir de apenas R$ 79,99, você garante planos de 200 MB a 1 GB de velocidade. Assine Desktop e garanta conexão para você e sua família, seja para jogar, trabalhar ou assistir às suas séries favoritas. Ligue 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas.
Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Olha, eu consigo o público lá de Concórdia, né? Concórdia 2.1, público de 1.302 e a renda 72.540. O amigo Marcelo Rini me passando aqui 1.300. A capacidade do estádio é de 5.000, né? Olha, a Copa do Brasil, tivemos na terça-feira Maranhão 0, Vitória da Bahia 1, vitória do Thiago Carpini, passa o Vitória, Barcelona da Bahia 1, Atlético de Minas 2, Atlético do técnico Roger Silva, ex-atacante da Ponte, Maringá 1, Juventude 0, Juventude eliminado, Operário lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul 0, Criciúma 1, lá em Cuiabá, em Mato Grosso, Operário 0, Sport também 0, nos pênaltis 4-2 para o Operário, Sport está eliminado. Em Pouso Alegre 0, Atlético Paranaense 2, jogo que foi lá em Minas, o Atlético se classifica. Bem, na quarta que passou, tivemos Dourado 0, Caxias 2, Cascavel 1, América Mineiro 0, América Mineiro eliminado. Lá em Alagoa, Palmeira dos Índios, CSE 1, Tombense 3. Em Bagé, Guarani de Bagé, Rio Grande 2, Altos do Piauí 1. Em Belém, no Mangueirão, Águia de Marabá 0, Fluminense 8. O Canóbio fez 1, o Cano fez 2. Ignácio, Paulo Baia, Arias, Everaldo e Serna, os gols do Fluminense. Sabe que o Paulo Baia estava no Fluminense, viu? O PP que me avisou aqui e confirmando. Paulo Baia da Ponte para o Goiás, agora no Fluminense. Em Jequié, na Bahia, Jequié 1, Retrô de Pernambuco 2. Em Votuporanga, Votuporanguense 2, Aparecidense de Goiás também 2. Aí nos pênaltis, 5-4 para o Aparecidense. Tivemos em Rondônia, Barcelona 1, Nova Iguaçu 4, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro. Um clássico do Ceará, Maracanã e Ferroviário. O jogo foi em Horizonte. Ceará, 1-1 foi o jogo, nos pênaltis, 5-4 para o Maracanã. Maracanã está nas semifinais do Campeonato Cearense. Bom, vamos lá. Tivemos em Macapá, no Amapá, Oratório 1, São José de Porto Alegre 3. Em Teresina, no Albertão, Parnaíba 0, Confiança 5. Em Araguaína, Tocantins, União Araguaína 4, América de Natal 2. Em Boa Vista, Roraima, Gás 0, Remo 4. Ei, gás, sem gás, hein? Em Rio Branco, no Acre, Humaitá 0, Operário do Paraná também 0, nos pênaltis 3-1 para o Operário. E em Concórdia, Santa Catarina, Concórdia 2, Ponte 1, Everton Brito a 13 minutos, 1-0 Ponte, depois o Danilo Barcelos cobrou pênalti e o goleiro Vila defendeu. Finalzinho do primeiro tempo, o Concórdia empatou o jogo, acabou empatando aí com o Felipe, deixa eu pegar aqui o nome dele, é o Felipe Rangel. Aí a 5 do segundo tempo, o Zé Andrade fez 2-1, vencendo, portanto, o Concórdia, tá? Público, repito, 1.302, a renda 72.540. Já estamos na quinta-feira. O que tem hoje pela Copa do Brasil? 19 horas em Ceilândia e Coritiba, lá no Distrito Federal. No Pacaembu, 19h30, Portuguesa e Botafogo da Paraíba. O vencedor daqui, Portuguesa, o Botafogo, pega o Concórdia. 20 horas
em Cariacica, Espírito Santo, Rio Branco e Novo Horizontino. 21h30 em Limeira, Inter e Vila Nova. Inter, que foi rebaixado para a Série 2, tenta a recuperação na Copa do Brasil. Inter e Vila Nova de Goiás, hein? Daqui a pouco, 21h30 em Limeira. Em Souza, na Paraíba, Souza e Red Bull Bragantino. Na primeira fase se classificaram Atlético Mineiro, Vasco, Tunaluso, Náutico, CSA, Grêmio, Capital do Distrito Federal, Porto Velho, Ceará, Brusque, Manaus, Atlético Goianiense, Rio Branco, Acre e Olaria. E os clubes que estão na Libertadores entram na terceira fase da Copa do Brasil. Em termos de pré-Libertadores, na terça que passou, Bahia 3, The Strongest 0, gols de Lúcio Rodrigues de pênalti e 2 do Ademir. Então passa a equipe do Rogério Ceni para a próxima fase, que também é pré-Libertadores. Aí sim o Bahia tem que eliminar para poder entrar na fase de grupos. E o PP e também o Edson Souza, nosso amigo aqui do jornalismo, avisando que o Castro já está jogando pelo The Strongest. Jogou ontem e foi mal, né, Pedrão? Pegou, acabou dando um dos gols aí, entregou para o Bahia, falhou um dos gols do Bahia aqui. O Antônio Carlos Zaga é o técnico do The Strongest. Na Bolívia foi 1-1. E como destaque na terça-feira, a eliminação do Boca, cara. Boca venceu 2-1 Alianza Lima, só que no Peru foi 1-0. No agregado 2-2, foi para pênalti e aí deu Alianza Lima. Só que no final do jogo, o Cavani perdeu o gol incrível, ele furou. Seria o terceiro gol do Boca e da classificação. Tivemos na quarta que passou, Neoquímica, Corinthians 3, Universidad Central da Venezuela 2. Logo a 1 minuto, Yuri Alberto 1-0 Corinthians. O Juan Cuesta, 4 minutos. O comecinho, tudo comecinho, já empatou para Venezuela. A 39, gol do Corinthians, Matheus Bidu, 2-1. Mas aos 44 ainda do primeiro tempo, Adrian Martínez empatou 2-2. E aí, meu amigo, segundo tempo, o sufoco danado. E aos 43, o gol da vitória de Yuri Alberto. Corinthians 3, 2 para Venezuela. Público 44.643 e a renda de 2.800.000. Olha, o Paulistão vai começar sábado, quartas de final. 20 e 30 no 1º de maio, São Bernardo e Palmeiras. É partida única, a renda é dividida. Se der empate é pênalti. Domingo, 18 e 30, Neoquímica, Corinthians e Mirassol. Domingo, 20 e 45 na Vila Santos e Red Bull Bragantino. Já estaremos no Carnaval, hein? Sábado de Carnaval, domingo de Carnaval. Na segunda-feira de Carnaval tem. 20 horas Morumbis, São Paulo e Novo Horizontino. Lembrando que o ano passado foi exatamente o Novo Horizontino que eliminou o São Paulo. Deu empate no Morumbi e ganhou nos pênaltis. Coisa incrível. Olha, Paulista da Série A2. Nós tivemos na quarta que passou, Juventus 2, Capivariano 2, Santo André 0, Oeste 0, Rio Claro 0, Grêmio Prudente 0, Ituano 1, Taubaté 0, São Bento 0, Ferroviária 2, Portuguesa Santista 0, Primavera também 0, São José 2, 15 de Piracicaba 0. E o Quinzão vem caindo. Vai classificar. Agora faltam 2 rodadas. Deixa eu ver, o Primavera tá classificado, tá? O nono colocado é o Ituano com 19, o Ituano não entraria, são 8 que se classificam. Tem 19, pode chegar aí a 22, a 25. O Primavera tá classificado, o Capivariano também e o 15 praticamente, né? Porque para todo mundo ultrapassar o 15, tem jogos entre eles. Se um ultrapassa, o outro não consegue. Então Primavera, Capivariano e 15 de Piracicaba quase lá, tá? É o seguinte, o primeiro pega o oitavo, o Primavera pegaria o Oeste, o Capivariano pegaria a Ferroviária, o 15 pegaria o São José e o Taubaté pegaria o Grêmio Prudente. Assim que funciona, é mata-mata depois, né? Jogo de ida e da volta. Quem tem melhor campanha decide em casa. Lembrando que são 2 que vão subir e quando terminar a primeira fase, daqui a 2 rodadas, os 2 últimos serão rebaixados para a Série A3. Hoje estarão rebaixados São Bento e Rio Claro, brincadeira. E aqui na Bandeirantes você ficou, viu, Gil Kleber? Em Dia com a Bola. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Madrugada de 27 de fevereiro de 2025, hein? Quinta-feira de carnaval, viu, Ju? Quinta de carnaval, hein? Meus amigos, então, o amigo Batista narrou aqui, Concórdia 2, Ponte 1, Ponte eliminada na Copa do Brasil, perdeu de virada, perdeu pênalti, perdeu o jogo, perdeu 1 milhão, perdeu no Paulista também. Mas que semana da macaca, hein? CH e Gleger no comentário e Catarino nas reportagens. Muito obrigado a Gil Kleber. Falou, Gil. Pedro Piscinato, PP. Falou, PP, muito obrigado. E Danilo Capucci pela ponta esquerda, hein? O que aconteceu com o Lucas? Tá de férias, é? Lucas de férias de novo, hein? 8ª férias dele. Pedrão, um grande abraço. Meus amigos, você do YouTube que nos acompanhou, muito obrigado. Você, FM 85,7, muito agradecido. A vocês, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, um ótimo carnaval. E a gente pinta aqui a qualquer momento, hein? A qualquer momento eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida.